A história começa com lâminas se cruzando, uma batalha entre humanos e goblins. Era como um grupo de RPG, tinha um guerreiro, tinha um tanque, tinha um mago. Só que é claro, como sempre, os goblins tinham o maior número. Enquanto isso, alguém do grupo dos humanos encapuzado ao fundo, finalmente tira o capuz do rosto, revelando seu rosto. Até que uma grande explosão acontece. Daí o cavaleiro olha pra esse cara encapuzado e fala que vão precisar da ajuda dele, como combinado, certo? E o necromante fala, é claro que sim. Afinal, ele está aqui como um mercenário. Então, ele usa o seu cajado necromante para levantar os mortos. Mais especificamente, um exército de esqueletos armados com espadas, lanças e arcos. E isso, é claro, dificulta muito para os goblins, porque agora os lados estavam igualados em números. E é claro, o cavaleiro e tanque ficam completamente impressionados com isso. O tanque fala que nunca pensou que veria isso numa dungeon de rank E. E falou que com certeza, se esse cara despertar, vai ser no rank A. E eles ficam conversando entre si, se perguntando se era por isso que o líder do grupo estava tão confiante dessa vez, porque tinha contratado esse cara que era extremamente poderoso. Enquanto isso, o Prota tá ouvindo tudo isso e pensa, esse é o status conveniente da autoridade única necromante. E é explicado que dentre as 7,9 bilhões de pessoas, somente 1000 pessoas dentre elas têm essa profissão, uma profissão muito rara. No entanto, nesse momento, ele só consegue invocar esqueletos ordinários. Tanto da espada quanto da lança e do arco são somente de rank E. E o Prota pensa que ele é só um necromante um pouco irregular. Enquanto isso, os caras estão conversando lá no fundo, se perguntando por que ele invocou somente esqueletos. Esqueletos são a base dos necromantes, é a coisa mais básica que tem, mais fácil. E o tanque fala, porque esse necromante acha que isso aqui é muito fácil, por isso tá usando somente os esqueletos. Ele fala que tá com inveja dessa habilidade, mas o Prota pensa, inveja é? E analisado pelo sistema, é revelado que o Prota, que se chama Ju Dong-hun, tem a profissão de necromante amaldiçoado, de somente rank E. E o sistema fala que ele é aquele que controla a alma dos mortos, um necromante, e pode subdominar os inimigos usando espíritos e venenos assustadores. No entanto, ele foi amaldiçoado, e a única coisa que ele pode fazer é invocar esqueletos. E o Prota pensa que ele que tá invejando esses caras. E é explicado que 10 anos atrás, os humanos começaram a receber habilidades únicas a partir do momento em que se tornam adultos, ou seja, 20 anos de idade. Essa sua autoridade única é completamente aleatória. Alguns recebem profissões utilitárias, como o ferreiro, por exemplo. Outras classes são auxiliares, como curandeiros, explorações. E como essas profissões são aleatórias, nem todo mundo fica muito feliz com o resultado que tem. No entanto, graças a essas habilidades, a humanidade conseguiu sobreviver à invasão monstruosa. E no final disso tudo, o Prota se tornou um necromante que todos invejavam. Daí o pessoal tava comemorando que os esqueletos acabaram com os goblins, mas o Prota pensa que o crescimento dele parou completamente. Ele é um rank E, que só pode invocar esqueletos até o dia de sua morte. E a profissão dele pra todo sempre vai ser o cara que ajuda nas dungeons de rank E. Então mais tarde o Prota fala que já tá bom de trabalho pra ele hoje. E o líder do time pergunta se ele já terminou, e o Prota fala que sim, completaram a dungeon de rank E e ele já fez o relatório dele. Daí ele reverencia e fala que vai embora agora. E ele parte sem falar mais nada enquanto o chefe olha ele saindo. Então, no frio da rua, o Prota suspira e fala, que mundinho é esse, né? Ele podia ser pelo menos um fraco que ninguém superestima. As pessoas acham que ele é o maioral, que ele é o todo poderoso, mas na verdade ele é fraco. E isso é péssimo pra ele. As pessoas dão esperança pra ele por nada. Ele pensa que uma habilidade de exploração ou até produção seria melhor do que isso. E ele pensa que trabalhando desse jeito, ele ganha só 40 mil won por cada dungeon. E ele pensa que um trabalho de meio período daria mais dinheiro pra ele. Mas ele pensa que essa é a única coisa que ele realmente consegue fazer. Então não tem como desistir assim, né? Enquanto isso, no telão da cidade tava passando o jornal. É dito que o Lorde das Trevas, que conseguiu limpar a fenda lunar da última vez, tornou-se um ranker com apenas 3 anos de atividade. E é dito que com isso a Coreia do Sul tem oficialmente 37 rankers. Eles estão em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. E falam que também é a primeira vez que um caçador se torna um ranker em apenas 3 anos. Isso só mostra o quão poderosa é a autoridade de um necromante. Pois o Lorde das Trevas é um necromante. E o jornal fala tipo, os necromantes são os mais poderosos. Só que o Prota pensa que isso deixa ele ainda mais puto. Aquele cara, o Lorde das Trevas, recebeu sua autoridade no mesmo dia que o Prota. Um é um necromante amaldiçoado, que invoca 3 sacos de osso. E o outro já é um classificado, um ranker. E o Prota putaço pensa, como que isso é possível? Então mais tarde, no que parecia ser um pátio de treinamento com alguns bonecos, o Prota pensa que é possível. E essa é a realidade dele. E o sistema fala que ele só pode invocar esqueletos. Mas ele pensa que não é porque essa é a realidade que ele vai ficar parado sem tentar nada. Então, ele usa novamente sua magia com seu cajado e invoca os seus 3 esqueletos fiéis escudeiros. O primeiro efeito é que cada esqueleto consome 10 de energia. E ele consegue invocar até 10 esqueletos de uma vez. E o segundo efeito é que ele pode nomear cada um deles. E o Prota pensa que até ele ficou surpreso quando soube que poderia nomear cada um dos esqueletos. Então é mostrado da
primeira vez que ele leu essa tela do sistema. Ele pensa que nunca tinha visto essa descrição nessa habilidade. Será que tem alguma coisa especial nisso? Mas o Prota, hoje em dia, pensa que não. Ele tava sendo iludido novamente. Daí o Prota vai se aproximando e fala: bom ver vocês de novo, seus putos. E manda eles alongar esses tendões deles aí. E também, o Prota pensa que são os mesmos esqueletos toda vez que ele os invoca. E são assim: espada grande para o Bonney número 1, lança para o Bonney número 2 e o arco para o Bonney número 3. Então ele manda os três treinarem agora. Então esse é o esforço dele treinando. Ele se senta ao lado de uma árvore enquanto os esqueletos batem nos alvos. E ele pensa que nos primeiros momentos ele sentiu um resultado sim. Antes eles tinham dificuldades para enfrentar os Goblins. Hoje em dia, cada um dos esqueletos consegue enfrentar 3 Goblins sozinho. Mas ainda assim, Goblins são rank E. Ou seja, eles são rank E também. Mesmo que eles se esforcem tanto ao ponto de chegar, sei lá, quase no nível de um rank C, eles nunca vão passar de somente soldados esqueletos. O Prota suspira, dizendo que essa vida é tão triste. E ele pensa que também não tem nada que ele possa fazer. E é aquele ditado, não é? Viver sem um sonho é mais lamentável do que alguém que tem um sonho que nunca pode ser realizado. Só que enquanto o Prota tava lá, ele tava sendo espreitado por uma criatura. Até que ele sente algo observando e quando se vira, fica completamente chocado. É um grande orc saindo da moita e se aproximando com um machado enorme. E o Prota pergunta o que um orc tá fazendo aqui. E o sistema fala que os esqueletos ficaram com muito medo. E que cada um deles, por conta do medo, teve seus status reduzidos em 20%. E o Prota fala: seus bandos de inúteis. E o Prota pensa que se tem um orc aqui, tem uma quebra de dungeon próxima daqui também. E é explicado que uma quebra de dungeon é um fenômeno que acontece quando uma dungeon não é limpada por muito tempo. Então ela se quebra e os monstros conseguem sair dela pouco a pouco. Então esse orc prepara o seu machado para atacá-lo e o Prota pensa que não pode morrer dessa maneira miserável. Então manda o seu esqueleto número 1 bloquear o ataque com sua espada. E surpreendentemente ele consegue. Mas logo o orc ataca novamente e arremessa ele para longe. Nisso tanto o esqueleto número 1 quanto o 2 são desinvocados, ou seja, foram derrotados. Nisso o Prota fica desesperado e começa a correr dali, até que uma flecha é atirada na cabeça do orc, só que não faz nem cosquinha. E é claro, foi o esqueleto número 3. E o Prota pensa que seu esqueleto tem que fazer alguma coisa. A vida dele é uma merda, mas ele quer viver ainda. E o Prota pensa que ele tem 70 de energia ainda. Ou seja, pode invocar esses cabeças de esqueleto aí umas 7 vezes ainda, porque cada um consome 10. Então ele invoca novamente o esqueleto número 1 e número 2, consumindo 20 da sua energia. E o Prota dá comandos simples: 1 e 2 na frente e o 3 na retaguarda atirando flecha. Só que o orc, é claro, é uma criatura muito poderosa, que derrubava os esqueletos muito facilmente. Enquanto o Prota corria, os esqueletos eram derrotados com um ataque só do orc. Então, fazendo essa estratégia, correndo e invocando os esqueletos, ele mal sabe quanto tempo se passou e estava completamente ofegante e cansado. Até que o sistema avisa que a energia dele acabou. E o sistema fala: quer uma dica? Sua energia acabou, é só descansar. E o Prota pensa: ah sim, descansar agora? Só que então, ele ainda tinha 3 esqueletos em campo. O orc tava inteiro, intacto, tava nem cansado. E o Prota pensa que esse é o fim dele. Só que então, o sistema aparece dizendo que ele conseguiu uma conquista. E o Prota pensa que tudo bem, apareceu uma janela, mas ele não pode checá-la agora, não é? Mas ele pensa que essa janela, ela é diferente. Então, o sistema fala que ele alcançou uma condição oculta de uma conquista. Habilidade única, condição oculta única do necromante amaldiçoado. A condição era que ele invocasse esqueletos 10.000 vezes. Logo, uma aura dourada cobre todo o corpo dele. E o sistema fala que um poder incrível está correndo sobre o seu corpo. Ele usou sua habilidade de invocar esqueletos 10.000 vezes. O rank dele subiu de E pra D. E é dito que recompensas conectadas ao rank dele logo vão chegar. E o Prota fala: como assim logo? Chega rápido, pelo amor de Deus! Isso, o orc estava pronto para atacá-lo. Mas o sistema fala que a energia dele foi completamente restaurada. E a habilidade dele de invocar esqueletos, que antes era de rank E, agora é de rank D. E os esqueletos também ficam com aquela aura. Então o esqueleto número 1 bloqueia com sua espada facilmente o machado do orc. E o Prota pensa que a força do esqueleto número 1 tá completamente diferente. Então o Prota vai usar sua nova habilidade. Ele invoca os esqueletos número 4 e número 5. E o sistema avisa que novas armas foram presenteadas aos novos esqueletos. Um deles recebeu um escudo para se tornar um tanque e o outro recebeu um cajado para se tornar um mago. E o Prota se pergunta se tem esse tipo de arma também. Agora ele tem até um mago como esqueleto. E o Prota pensa que eles vão completar o grupo do esqueleto número 1, 2 e 3, com certeza. Então o número 4 do escudo já parte pra cima do orc. O orc não tava entendendo nada, mas dá um sorrisinho e vira seu ataque no escudo do número 4. Mas surpreendentemente ele é desarmado pelo escudo. E sem ter como bloquear ou refletir, uma grande bola de fogo estava acima dele. Do esqueleto número 5, que usou a habilidade Bola de Fogo. Então enquanto o orc era atingido pela bola de fogo, o esqueleto número 2 finca a lança bem na cara
daquele orc pela boca. O Prota fica completamente assustado com isso, chocado. E o sistema avisa que ele conseguiu derrotar um orc fortalecido. E o Prota pensa que achou que a vida dele estava completamente ferrada. Só que agora, vendo aquele orc que ele derrotou, ele pensa que o mundo não quer que ele morra ainda. Então, mais tarde, com o Prota mandando aquele miojão pra dentro, olhando mais uma tela do sistema, ele pensa que mal acredita nisso. Ele tá vendo na janela de status dele: Caçador Ju Dong-hun, Energia 100, Autoridade Única, Necromante Amaldiçoado de classificação D. E o Prota pensa que nunca esperou que as habilidades dele cresceriam dessa maneira. Então, ele fica emocionado e fala: é isso! O esforço dele realmente foi recompensado. E ele pensa que não faz ideia de como vai se tornar um rank C, mas já está grato por ter subido do rank E pro D. E ele pensa que agora tem que usar o básico. E ele pensa que o poder de ataque do seu esqueleto de espada grande, o número 1, já era um poder intermediário. Imagina agora. E o esqueleto número 5 pode usar uma tempestade de gelo, aquela magia. Isso enquanto o número 1 e o número 2 partem pra cima. E o Prota pensa que essa formação vai ficar ótima. Então mais tarde, naquela agência que ele faz os trabalhos, nas dungeons, tem um pessoal falando que tinha um trabalho que era um problema bem grande, mas queria pagar bem. E o Prota se pergunta: o que tá acontecendo aqui? Tem um cara com uma insígnia de rank C ali. Por que uma pessoa desse tipo tá fazendo aqui? Até que alguém chama pelo Dong-hun e é o líder do time, dizendo que tem ótimas notícias, grandes notícias, e pergunta se o Prota conhece a guilda do Giparang. E o Prota fala que sim, prossiga. Só que o Prota pensa que todo mundo conhece essa prestigiosa guilda, criada pelo grande despertado e ranker coreano Giparang, a Fine Bow. E o líder do time continua dizendo que parece que eles vão explorar uma masmorra recém-aberta. E é claro, precisam de porteiros e o pagamento é ótimo. O líder fala que é 10 vezes o que geralmente ganham. E isso, é claro, deixa o Prota bem impressionado. E o líder fala que estão aceitando o rank E. Ele tá interessado? E fala que, pra ser sincero, todos os outros pedidos recentemente, a não ser esse, são uma bosta. Mas o Prota fala que quer saber que tipo de dungeon é primeiro. E o líder fala que é uma recém-descoberta que fica perto de Paju e que é um pouco difícil de lidar. E o Prota fica assustado quando o líder fala que 5 times já falharam em tentar pegar aquela dungeon. E ele fala que também o rank dela é indeterminado. Mas o líder fala que não é motivo de tanta preocupação assim. Até porque todo mundo que tentou até agora eram times amadores. Por isso que a guilda do Parang vai. Então o que poderia dar de errado? Além do fato que o Prota vai ser só um porteiro. Ele não vai lutar de fato. Ele só trabalha e ganha seu dinheiro. Fácil assim. E o Prota fica meio hesitante, se perguntando o que ele faz. O Prota pensa que a recompensa duplicada e o pagamento 10 vezes aumentado é pelo risco da dungeon. E ele pensa que, sendo honesto consigo mesmo, ele tá mentalmente cansado daquele encontro que teve com o War. Mas esse contrato é bem tentador. E ele se lembra do que o Lorde Sombrio disse na entrevista dele. E ele falou que se um caçador quiser crescer seu rank rapidamente, deve ir em dungeons com rank maior que o dele. Esse é o único jeito. Quanto maior o rank, maior o risco. Mas também maiores as recompensas. E é claro, as oportunidades. Então o Prota pega o contrato e fala que tá nessa. E o líder fala que isso é ótimo. Ele não deveria perder essa oportunidade. E o líder fala que eles vão sair daqui uma semana. E o Prota fala que vai ficar uma semana fora. Tá tudo bem com isso? E o líder fala que tá tudo certo. Então o Prota tava dentro desse contrato. Então mais tarde, em outro lugar, lá estava ele invocando seus 5 esqueletos. E o Prota pensa que o treino dele realmente valeu a pena. Ele pensa que seus esqueletos estão ficando cada vez mais fortes. E é claro, ele tá focando na qualidade da posição de cada um deles e classe. E o Prota pensa que nesse ritmo vai se tornar também um classificado. E o Prota fala que agora vai ver do que eles são capazes de verdade. Então, o da espada pesada corta o alvo ao meio, o da lança perfura e faz um buraco no alvo, e o da flecha, que antes mal fazia nada, dizima completamente 3 árvores. E o Prota pensa que eles são tão poderosos quanto o rank C. O que é isso? E ele pensa que sabia que estavam poderosos, mas não esse tanto. E ele pensa que ele tem que mudar o aparelho dele de treinamento agora. Esses bonecos de madeira não vão servir de nada. E ele pensa que tá na hora de gastar mais dinheiro, infelizmente. Mas ele pensa que isso é bom, é um investimento. O problema de verdade é ele mesmo. E se um alvo grande e poderoso partir pra cima dele, ele não pode fazer nada. Sem suas invocações, ele não é nada. Até que ele dá uma encarada pro seu esqueleto mago, vê o cristal que ele tá segurando, e de repente o mago esqueleto ergue o cajado pra ele. Ele fica um pouco assustado, só que ele recebe uma magia que fortalece ele. E o Prota se pergunta se o esqueleto leu a mente dele? E o esqueleto acena que sim com a cabeça. E o Prota pensa, peraí, eu consigo me comunicar telepaticamente com os meus esqueletos? E o Prota pensa que antigamente eles só seguiam ordens, agora tem até opiniões próprias. E o Prota se pergunta o que foi isso que o mago usou nele? É um escudo de vento? Até que então o esqueleto do escudo chega bem pertinho dele e começa a fazer uns gestos pra ele também e aponta pros bonecos de treino. Mas o Prota não entendeu porra nenhuma. Então nesse momento, do escudo parte pra cima do esqueleto de espada e começa a se enfrentar. Além de que o esqueleto das flechas atira flechas
flechas contra ele, que também consegue se defender com o escudo. E o Prota fala que esse cara aí é duro na queda mesmo, hein? E o Prota pensa que isso foi genial. Se os esqueletos treinarem entre si, ele não vai precisar comprar mais equipamento. E o Prota pede pro lanceiro atacá-lo. E ele telepaticamente fala pro mago usar o escudo de vento nele. Então no momento que ele é atingido pela lança do esqueleto número 2, ele mal sente nada e fala que esse escudo não é nada mal. E começa a aplaudir o pessoal dizendo que eles estão ótimos e continuem praticando. Então até o Prota entrou num treinamento, estavam lá brigando entre si só pra se fortalecerem. E o Prota fala que o treino tá indo otimamente bem. E o sistema avisa que a força de todos os esqueletos aumentou em 1. E ele fica um pouco chocado com isso. E o sistema fala que devido ao primeiro crescimento dele como um despertado, uma tela de status foi desbloqueada. Só que essa janela de status não é dele, e sim de cada um dos esqueletos. E nesse momento ele tava vendo do esqueleto número 1 e se pergunta se pode abrir de todo mundo. Então ele abre todas ao mesmo tempo e fica impressionado com isso. Os status de cada um deles é bem diferente entre si. E o Prota pensa que os esforços dele não foram em vão. E o Prota pensa que é só evoluí-los de acordo com o que eles fazem melhor agora, não é? Então, encarando seu exército de esqueletos, ele pensa que vai fazer deles os esqueletos mais poderosos de todo o mundo. Então, alguns dias depois, de manhã bem cedinho, lá tava o Prota se preparando com uma mochilona, o cajado dele, e o Prota pensa que trouxe suprimento e uma bolsa de dormir. Mas a posição dele é somente um porteiro. E mesmo assim, ele tava um pouco nervoso pra essa missão, por ser uma guilda enorme dessa. Até que uma pessoa chama todos os mercenários para comparecerem ali. Para seguirem as instruções devidamente, devem ficar na frente da dungeon. E o Prota pensa que essa dungeon é bem do ladinho da estação de Paju. E essa energia dá pra sentir a 200 metros de distância. Mas o Prota pensa que parece uma dungeon normal, na verdade, e foi naturalmente gerada. E enquanto isso, o pessoal, que são também mercenários, falam que estão muito nervosos com isso. E um deles fala que ouviu dizer que quanto mais espessa é a cor ao redor do buraco, mais difícil a masmorra é. Mas o outro fala que estão junto com a guilda do Parangue, então vai dar tudo certo. E ele só quer terminar isso aqui logo, voltar pra casa e comer direito. E o Prota se pergunta, será que todos eles estão realmente seguros só por estarem do lado de uma guilda grande desse jeito? Mas ele pensa que não, isso é sem sentido. Existem várias dungeons espalhadas por esse mundo que já deram muito trabalho pra humanidade. E ele se pergunta quantas pessoas vão ter que ser sacrificadas e mortas, tudo pelo orgulho e luxúria dos classificados. Mas ele pensa que ainda assim, ele vai colocar sua vida no tudo ou nada. Até que de repente uma garota vai se aproximando atrás dele e ele se vira, ele pensa que escutou uma voz, só que não tem ninguém na verdade. E essa voz continua dizendo, que interessante, a energia que emana dele é de um rank D, mas ele tem uma placa de rank E. Além do mais, ele é somente um porteiro, e essa voz pergunta quem é ele. Mas o Prota, assustado, também queria saber quem é essa pessoa. Mas a voz fala que perguntou primeiro, e ela fala que ele esconde a habilidade dele e agora quer virar um porteiro. Mas o Prota pensa que essa pessoa tá entendendo tudo errado, mas ela notou isso tudo só com uma simples análise. Mas ele pensa que a guilda Parangue tem muitos caçadores de rank A, e um rank A e um rank D, bom, tem muita diferença entre ele. E a voz diz que olhar pra expressão do Prota, todo com medo e nervoso, faz ele ficar ainda mais suspeito nessa história, pra falar a verdade. E a voz pergunta se ele é um espião. Então, saindo da sua furtividade e invisibilidade, era uma mulher dizendo que o Prota tinha uma ótima capacidade de inteligência, mas ele achou mesmo que ninguém notaria que ele era um espião. Então, ela se revela com seus longos cabelos e sua roupa para a aventura. E o Prota fica completamente chocado, ela é de rank S! O Prota pensa que essa é a top 1 dentre os 37 rankers de rank S. Ela é a Ji Soyu, e ele pensa que ela é a irmã mais nova do Ji Parangue, que é o líder da guilda Parangue. E graças à habilidade dela, ela é a única pessoa que você não deve deixar brava. Mas o Prota pensa que, deixando de lado o fato dela ser super assustadora, ele pensa que ficou lisonjeado pelas palavras dela, pra falar a verdade. Mas o Prota fala que parece que ela tá entendendo alguma coisa errada. Ele não é de outra guilda, muito menos um rank D. Se a Gi Parangue tivesse um rival que tivesse mandado o espião, por que teriam mandado ele? Mas a Soyu fica séria, em silêncio. Até que dá uma risadinha e fala, ah tá, desculpa. Ela tava só brincando. E o Prota fica chocado e pensa, ah, tá de sacanagem. Por que ela fez isso? Enquanto isso, o pessoal tava falando, fofocando sobre ela. E o Prota pensa, peraí, será que ela fez um check-up nele antes? E ele pensa que realmente ficar treinando seus esqueletos que nem um maluco pode ter chamado a atenção de alguém, não é? Mas ele pensa que de qualquer jeito, chamar a atenção de um ranker é muito bom. E a Soyu pergunta se ele ficou muito chateado com o que ela fez. Então ela baixa a cabeça, se desculpa. E ela fala que só ficou um pouco curiosa, porque, bom, ele é um porteiro de rank E, só que tem 5 energias de rank D dentro dele. E o Prota fica meio sem palavras, porque, bom, ela tá certa. Até que ele percebe uma coisa. Isso significa que ela captou isso dele usando direcionamento de energia. Daí ela dá um sorrisinho e fala que, na
verdade foi o irmão mais velho dela que pediu pra que ela viesse aqui, fazendo uma expedição com o segundo time. E ela tava procurando por um porteiro, E ela fala que aconteceu de ter um porteiro muito suspeito por aqui. Mas ela se aproxima e pergunta que tal. Ele quer se voluntariar pra ir com ela? Mas a Soyu avisa que vai ser um pouquinho perigoso. Mas com toda essa habilidade que o Prota tem, ele deve ser o mais poderoso dos porteiros aqui presentes. E fala que também ele não parece do tipo que fica assustado e sai correndo. E o Dong-hoon, todo nervoso, pergunta: ah, é verdade? E ela bota a mão no ombro dele e fala que tem um bom olho pro pessoal. E a Soyu fala que se vier com ela, vai dobrar o pagamento dele. E o Prota se pergunta: peraí, ele tá recebendo um convite de uma Hanker que tá prometendo duplicar o valor que ele vai receber ainda? O Prota nem pisca e já concorda na hora. Ele pensa que não pode perder essa oportunidade nem ferrando. E é explicado que a dificuldade de uma dungeon vai do E até S. Só que esse rank não tá definido pelo sistema. Então, a humanidade teve que classificar e quantificar por si mesmo. Enquanto isso, outro caçador de rank S, o Sombra Branca, ele pergunta se quer saber a classificação da masmorra com antecedência. Infelizmente, esse método ainda não existe. Mas ele fala que vai dar uma dica, que é verificar o brilho da cor que cerca a masmorra. Quanto mais escura, maior a probabilidade de ser um nível superior. Mas é explicado que isso também não era muito preciso, então a associação fez um padrão. Se não pode ser limpa por 5 caçadores do mesmo rank, então aumenta o rank. Por exemplo, um grupo de 5 caçadores de rank D foi lá e falhou, ou seja, é acima do rank D, rank C, e assim por diante. E se for do rank A, vai para rank S. No final, sempre alguém é sacrificado para que seja determinado o rank de uma masmorra. E o Prota pensa que essa é uma dungeon sem rank até agora, a que ele vai entrar. Mas é claro, não poderiam mandar seus melhores caçadores de uma vez à guild. Então mandaram um time de batedor. E o Prota pensa que graças a isso, ele conseguiu sentir o ar pesado daquela dungeon antes dos outros mercenários. Então ele entra na dungeon, que o seu interior era uma caverna. E o Prota pensa que pelo menos graças às pérolas luminescentes não vão ter problema com visão. E um dos mercenários fala que se venderem essa pérola vão conseguir um dinheirinho, viu? Mas o outro fala que tantos caçadores já morreram assim, tocando indevidamente nas coisas. Mas o Prota pensa que todo mundo aqui tá muito relaxado. Bom, é claro, eles estão do lado de uma rank S, no caso a Soyu. E o outro cara do lado é um rank A também. Mas a Soyu manda ninguém ficar de guarda baixa. E ela manda os outros 2 caçadores, o Lâmina Leve e a Pequena Labareda, pra dar uma voltinha na caverna. E ela se vira falando com outra pessoa, dizendo que ele vai pra saída e vai cobrir o porteiro. E o cara fala que já sabia disso, relaxa. E a Soyu pergunta se ele tá tão confiante assim, mas o cara fala que o alias dele estaria decepcionado se ele dissesse isso. E é explicado que um alias é como se fosse um tipo de guia. É um nome dado pelo sistema por ser excepcionalmente bom em encontrar caminhos em masmorra. E a Soyu olha pra frente e fala que tem que fazer o trabalho rapidamente aqui. Daí o cara se aproxima do Prota e pergunta se o porteiro tá nervoso. E ele fala que estaria mentindo se dissesse que não. E o cara do alias fala que é bom ele ficar nervoso mesmo. O Prota fica um pouco assustado com isso, mas o cara do alias fala que tem mais de uma coisa suspeita nessa dungeon aqui. E o cara explica que tá dizendo isso porque até a Soyu não tá com a guarda baixa. Essa dungeon é excessivamente silenciosa. E também tem uma grande chance de não haver monstros aqui. E o cara do alias continua dizendo que por ser uma caverna, tinha que ter pelo menos um zumbido, um som, umas vibrações pelas paredes. Mas ele fala que isso aqui deve ser um truque oculto diferente. Mas o Prota pergunta se ele pode dar mais dicas de exploração e investigação. E o cara fala que sim, é claro. Ele trabalha com isso há muito tempo. E o cara do alias fala que agora vão por outro caminho para tentar achar a saída, que foi a ordem que receberam. E o Prota pensa que é na direção oposta onde estão os caçadores, mas deve ficar bem. Então mais tarde, enquanto caminhavam, o cara do capacete fala que tá um pouco nervoso. Não teve nenhuma armadilha até agora, nenhuma pista, evidência deixada pra trás. E ele pergunta se o porteiro tá sentindo o corpo dele pesado ou é só ele. E o Prota fala que tá com calafrios pelo corpo. E pergunta se eles realmente devem continuar nesse caminho. Mas o cara do capacete fala que não sabe, porque é a primeira vez que tá sentindo isso numa dungeon também. Ele pensa que nem se encontrar com o rank S fez ele sentir isso. Então, passando um pouco mais, eles veem que nesse túnel parece que tem algo muito ominuoso no fundo disso tudo. E o cara do capacete fala: pera aí, você não é necromante? Invoca alguma coisa aí. Nesse tipo de situação, seria bom mandar um morto-vivo na frente dele. Então o Prota prepara seu cajado e invoca os seus 5 esqueletos. Só que é claro, ele gastou 50 de energia de uma vez. Mas o cara do alias pergunta: pera aí, esqueletos? Não tem nada melhor não? Mas o Prota fala: não, é isso aí que tem. Só que então todos eles sentem um tremor nessa caverna tão de repente. Mas o Prota pergunta: guia Hyung? Mas o guia fala pra continuar correndo por aqui, tem uma área aberta na frente.
Mas o Prota pergunta qual a diferença se chegarem lá. E o guia fala que não sabe, mas sente a presença de vários seres vivos. E se tem pessoas lá, quer dizer que é habitável, não é? Mas o Prota fala que essas presenças podem ser qualquer coisa, até monstros. Mas o guia fala que é a única solução que eles têm agora. Então eles passam correndo por esse corredor todo tremendo. Mas o Prota, sentindo essa pressão, pensa que não consegue nem abrir os olhos, nem a boca. Só que então o esqueleto número 5 usa um escudo de vento em volta do Prota. Só que então, nesse momento, o escudo dele é completamente fragmentado. E o Dong-Hun cospe sangue nesse momento. E claramente todo mundo, até os esqueletos, estavam sendo afetados por essa pressão enorme. E o Prota pensa que essa pressão é suficiente pra quebrar um feitiço. Mas ele se pergunta se o guia já tá lá na frente. E se pergunta se não tem alguma coisa errada aqui. Uma dungeon recém-aparecida em Pajil se transforma em uma dungeon que deixa até um Hunker com medo. E o Prota pensa que tem que viver, não pode morrer aqui. Ele precisa sobreviver para conquistar tudo que ele quer. Então, ele anda contra essa pressão até que passa por uma barreira pesada. E o sistema avisa que ele chegou no próximo estágio. A descrição é um homem idoso de cabelos brancos cheio de profundo ressentimento. E é claro, isso deixa o Dong-Hun completamente confuso. Até que então ele vê outra tela do sistema, apresentando esse mesmo estágio com aquele mesmo nome. E o sistema fala que o ressentimento desse velho homem é tão profundo que se torna gelo. E o desafio agora é entrar na sala e derrotar o velho homem. E o Prota pensa que provavelmente esse auto-intitulado homem velho de cabelos brancos deve ser o boss dessa dungeon. Até que alguém grita que tem pessoas aqui. Uma pessoa de um trio de pessoas que estavam lá, ela se levanta desesperada perguntando se eles são do grupo de reforço que veio buscá-lo. E o Prota se pergunta se eles são os caçadores que fugiram da pressão vindo pra cá. E os caras ficam impressionados que o guia é de rank A. E fala que também tem um necromante. Nossa, eles são um time de resgate. E eles pedem ajuda desesperados pro Prota e pro guia, pedindo comida também, que eles estão com muita sede, fome. E o guia fala pro Prota distribuir a comida de emergência primeiro. Mas o Prota pensa que tá meio puto com esse guia ainda, que deu no pé e deixou ele pra trás. Mas ele pensa que tem que entender como que uma dungeon funciona. Então, depois do pessoal comer um pouco, beber água, e o Prota pensa que uma decisão errada poderia estar que nem esses homens agora. Mas o guia fala pro pessoal não ter pressa, comer devagar, e pedir uma explicação do que aconteceu aqui. E o cara com a touca fala que ele vai falar em nome do seu time. E como podem ver, ele é de rank B. Dos sobreviventes que estão aqui, ele é de maior rank. Só que ele sentiu que esse lugar é completamente diferente, estranho, diferente das outras dungeons que ele já esteve. E o guia pergunta, como assim você diz estranho? E o cara fala, ué, é só você olhar, não tem saída daqui. E ele fala que não importa do ponto de partida pra onde você vai, não tem saída. Tudo leva você pra essa maldita porta. E os corredores estão guiados por essa aura maligna e pressão, então não tem como sair daqui. E ele fala que a única coisa que tem pra fazer aqui é desafiar o que tem atrás dessa porta. Mas ele fala que a condição de limpeza disso é insana, é maluca. Ninguém consegue derrotar isso. E ele repete aquela frase, um homem idoso de cabelos brancos, cheio de profundo ressentimento. E esse cara fala que é impossível vencer esse velho. Não importa se é rank D, C, B, todos parecem formiguinhas diante daquele velho. Mas o cara fica animado, dizendo que o guia, já que é rank A, pode ter um resultado diferente. Ele pode tirá-los desse inferno, não pode? Eles ficam meio animadinhos, mas o guia fica em silêncio. Mas o Prota pergunta, peraí, só um minutinho. Se o boss é tão poderoso assim, como que eles estão vivos até agora? E o cara da touca fala que é uma boa pergunta. Surpreendentemente, esse homem velho nunca mata ele. Ele simplesmente aceita desafio. Ele conduz um tipo de teste com as pessoas também. E os outros falam que não sabem exatamente o detalhe disso, mas é como se fosse uma tortura dolorosa e agonizante. Então, quando você falha, ele clica a língua dele, como se fosse um não é assim. Então, arremessa essa pessoa pra fora. E o Prota se pergunta, um boss que não mata e faz um teste? Que tipo de dungeon é essa? E o cara da touca para pra pensar que é meio estranho, né? Querendo ou não, não é um monstro, é uma pessoa ainda. É a primeira dungeon que ele vai que o boss é um humano. E o Prota fica confuso, se perguntando se isso é possível? Um boss humano? Mas ele pensa que não importa o caso, a única solução deles é abrir aquela porta e passar pelo teste. Mas ele não quer confiar no guia, porque abandonou ele pra trás. E fica pensando no que fazer agora. Até que a Soyu e o seu grupo aparecem perguntando o que eles estão fazendo aqui. Até que mais tarde, com toda a situação explicada pra ela, a Soyu fala que eles têm que entrar naquela porta imediatamente. E a julgar pela aura desses sobreviventes, não são armadilhas ou clone. Mas o que incomoda ela é essa aura saindo dessa porta. Só que, é claro, não podem ficar parados ali, não é? E os sobreviventes ficam, meu Deus, uma rank S até que vim, estamos salvos. E a Soyu
manda o porteiro e os sobreviventes ficarem ali, porque eles vão resolver aquilo. E o Prota pensa que mesmo que pareça distante, na verdade, a diferença entre um rank S e um rank A é uma distância enorme. Além do mais, ela tem um rank muito poderoso. Então ela amarra o seu cabelo e manda todo mundo se preparar. Então abre aquela porta. Eles entram naquele lugar com aquela aura maligna. Enquanto isso, do lado de fora, o Prota fica esperando. Até que escuta alguma coisa, uns gritos. Então, dois dos caçadores que entraram saem rolando. E a Soyul sai logo em seguida, completamente ferida e batendo de bunda no chão. Logo depois disso, a porta se fecha sozinha. E o Prota se pergunta o que diabos aconteceu. Não tem nem alguns minutos que eles entraram e já saíram completamente feridos. Ele pensa que até uma rank S tá incapacitada de lutar. Mas a Soyul pergunta, como assim eu não passei no teste? Isso é ridículo. E ela chama o porteiro, que era o Prota, que fica meio assustado. E ela pede uma poção de alto nível, porque ela vai voltar. Mas o Prota se pergunta o que ela tá falando. Ela acabou de tomar um pau e quer voltar? Mas o Prota fala, tá, claro, eu vou te dar a poção. E vai tirando da mochila. Mas a Soyul fala que os sobreviventes estão certos. Aquele velho homem não mata ninguém, só expulsa. Mas o Prota pergunta o que ela vai fazer. E ela fala que tá determinada a vencer. Ela vai provar que pode passar desse teste. Mas o Prota pensa que ela tá falando como se estivesse na escola, estivesse falando de um professor. E o Prota pensa que talvez esse ressentimento que esse velho tenha é de não achar um aluno digno pra ele. Então, a Soyul bebe a poção, joga pra trás e fala que vai entrar de novo. E é explicado que foi nesse momento que o desafio infinito dela começou. Porque então, ela foi jogada mais uma vez, e mais uma, de cara, de bunda, de costas, de lado. Todas as vezes ela caía no chão, se estabacava toda. E ela, puta da vida, fala que isso é muito frustrante. Ela pergunta qual que é o problema daquele velho. O que ele quer dela? E o velho não é só bom com a espada, é bom com a lança também. Mas ela fala que vai vencer no final. Enquanto isso, o porteiro, que era o Prota, ficou esperando. Então, um dia inteiro passou. Um segundo dia, um terceiro, um quarto dia, e ela não parava de tentar. Ela já tava completamente insana. Ela pergunta se esse velho usa magia também? Como que isso aqui é possível? Alguém consegue passar disso? Mas o Prota pensa que isso é um grande problema. Nem se alguém vier resgatá-la, não vai resolver o problema, porque ela quer muito vencer. E o Prota tem o sentimento de que nem um grupo cheio, 5 pessoas de rank S consigam derrotar aquele velho. E a Soyul fala que admite, aquele velho é bem poderoso, mas enquanto ela estiver viva, vai continuar desafiando ele. E o Prota pensa que essa é a determinação de um rank S, mas ele se levanta e pensa que ainda assim, os sobreviventes vão passar ainda mais fome. E ele fala que tá bem puto com isso tudo também, e não vai ficar aqui parado somente olhando. E parando pra pensar, todos os caçadores considerados bons passaram pela porta e voltaram, exceto, é claro, por ele, que não é considerado bom. Então o pessoal percebe que o Prota se levantou, e a Soyul pergunta o que tem de errado com o porteiro, e ele fala que quer tentar entrar na porta. Óbvio que isso deixa a Soyul bem assustada, e o Labareda pergunta se ele quer mesmo tentar um porteiro, onde uma rank S falhou. Ele é só um necromante que invoca uns esqueletinhos, ele tem que saber o lugar dele. Ele é só um cara que carrega mochila. Então o Labareda tava pronto pra sacar sua espada, só que a Soyul manda ele parar, e ela pergunta por que ele quer entrar. Não confia nela? Daí fica uma atmosfera meio tensa, e o Prota fala que não é isso. E a Soyul fala que de acordo com o contrato dele, ele é só um porteiro, não pode expor suas opiniões sobre a caçada. E o Prota fala que sabe disso. Mas ela pergunta então por que ele quer tanto desafiar. Mas o Prota começa a explicar que esse velho disse que está procurando alguém adequado. E ele imaginou que esse ressentimento poderia estar relacionado a encontrar um discípulo digno. E um discípulo digno não significa que tem potencial, não precisa ser perfeito. Em outras palavras, é uma pessoa que esteja disposta a aprender com ele. A Soyul pergunta então se o Prota quer entrar e fazer do velho seu mestre, ao invés de derrotá-lo. E o Prota fala que sim. Essa parece ser a condição oculta. E é explicado que às vezes uma dungeon tem um jeito alternativo de ser completa. E isso também dá recompensas ocultas. E a Soyul fica pensando nisso, um caminho escondido. E ela fala, beleza, vamos supor que você esteja certo. Como que ele planeja se tornar discípulo daquele velho? Ele tá dizendo que tem mais potencial do que ela? Uma rank S? Só que o Prota vê a expressão do Labareda, que tá bem puto. E o Prota pensa que a situação tá ficando tensa pra ele. E o Prota fala que não, ele duvida muito que esse seja o caso. E ela se aproxima e fala que ele não negou. Mas o Prota fala que ela tá entendendo errado, calma. É a dor, o certo é a dor. Todo mundo passou por ela, menos ele. E ele fala que pelo que parece, ele é o mais fraco que tem aqui. Daí ela dá um sorrisinho, mas depois se vira e fala que é verdade, e que agora o Prota tá mostrando sua verdadeira face, não é? E ela fala que sabia desde o início. Ela falou que ele era uma pessoa bem suspeita, e ele provou que tem olhos de um lobo, observador. Então pergunta se ele quer as recompensas escondidas, ele quer fazer uma fortuna aqui, mas o Prota fica estressado. O Prota pensa que essa mulher deveria ser uma cartomante, não uma ranker. Ela consegue ler os olhos dele tão rapidamente. Mas então, a Soyul fala que ele pode ir, pode tentar. Já que não tem outra solução, funciona pra ela também. E a Soyul
Ryu fala que também não é ninguém pra dizer dele, não é? Até porque ela falhou no teste também. E o Prota pergunta se ela realmente vai deixá-lo ir, e ela fala que sim, só que ele tem apenas uma chance. Ela fala que a comida de emergência tá acabando, e a equipe de resgate também não tá aparecendo. Significa que eles têm que resolver isso o mais rápido possível. Então o Prota baixa a cabeça, reverenciando e agradece. Ele pensa então que lá vai ele. Então ele encosta na tranca da porta e o sistema pergunta se ele tem certeza que quer entrar ali, e ele fala que sim. Ele está entrando na sala do homem velho com ressentimento. E é explicado que esse ressentimento foi tão profundo que congelou o cabelo dele. E a tarefa do Prota é derrotá-lo. Logo, ele é ofuscado por uma grande luz e se vê num lugar completamente escuro com uma fumaça bem ominuosa. Ele vai se aproximando lentamente e sente uma grande pressão, caindo de joelhos. E o velho pergunta: o que é isso? Não é mais aquela garota fraquinha? Agora é um cara ainda mais lamentável? O velho fala que não vale nem a pena olhar pra ele. Deveria simplesmente se livrar. Então o Prota sente ainda mais pressão no corpo dele. Só que o sistema dourado aparece novamente, dizendo que ele está diante de uma alma amaldiçoada. E como ele é um necromante amaldiçoado, ele atingiu uma condição oculta novamente. Ele se encontrou com uma alma amaldiçoada. E como ele também é um necromante amaldiçoado, ele tem uma forte determinação contra essa alma perdida. E o Prota conseguiu a habilidade Recriação de Memória de Rank S. E ele se levantando, tremendo, se pergunta: Rank S? Eu tô sonhando por acaso? Então ele começa a usar sua habilidade Recriação da Memória de Rank S. E o Prota se pergunta quando que ele começou a usar a habilidade. Mas agora, parando pra pensar, o velho disse que se livraria dele, só que ele tá aqui ainda. Então o sistema avisa que ele tá recriando a memória da alma amaldiçoada, mestre de todas as técnicas. E ele será transportado para a memória em breve. Então novamente ele é ofuscado, pô, o Prota vai ficar cego desse ritmo. Só que então, ele se vê num campo completamente nevado, ainda diante daquele velho. Só que o velho agora parecia vivo, não era mais uma alma perdida. Era uma memória do período que ele estava vivo ainda. E o velho pergunta por que não tem nenhum candidato adequado pra ele. É um desperdício deixar suas técnicas pra trás. É uma vida sem sentido. Ele trabalhou tanto pra chegar aqui, só que agora, quando ele morrer, tudo vai ser jogado fora. Enquanto isso, o Prota tava chocado. Ele tava em outro mundo agora? Ele se pergunta se outros mundos realmente existem, até que ele sente um sentimento, uma dor de cabeça. Ele sente as emoções daquele velho. Mas o velho fala que a vida continua interessante, não é? Um espadachim, um lanceiro, um assassino, um arqueiro, um mago, um curandeiro e ainda mais classe. Quando se sabe como masterizar todo o fluxo de Ki, todas as técnicas se tornam somente uma. E é explicado que esse velho homem transcendeu tudo e qualquer coisa e viveu por um longo tempo. No entanto, nem mesmo o Ki conseguiu impedir que ele envelhecesse. E o velho fala que agora beber água fria é como se fosse veneno para ele. E o ar que ele respirava, que antes era leve como uma pluma, agora está esmagando ele. É doloroso, agonizante. E ele sente que tá com sede, com falta de ar o tempo todo. Mas ele não pode morrer ainda. Morrer agora seria injusto. E ele cai de joelhos, se lamentando. Ele só queria um discípulo para passar tudo o que ele tem. Como que não tem ninguém nesse mundo com talento suficiente para isso? Ele não conseguiu um sequer sucessor. Ele pede para os céus, se alguém existir, ele fala que não pode partir desse mundo dessa maneira. Então, uma lágrima cai na neve. E ele fala que irá vender sua alma, só para deixar para trás o significado de sua vida. Então o sistema avisa pro Prota que a recriação da memória dele acabou. Então a sua mente é coberta por uma neblina e ele volta para aquele espaço escuro de antes, diante do velho. Ele suspira e pensa que esse lugar, então, logo aquela neblina parte para cima dele e começa a corroer seu corpo. E o sistema fala que o mestre de todas as técnicas está encarando o Prota. E o Prota pensa que ele tá de volta, só que ele tá se sentindo sufocado. Só que agora ele vê o que ele tem que fazer. Agora ele sabe. Então o velho chama a atenção dele, perguntando se o Prota entrou na alma dele. Ele é interessante, na verdade. E o sistema avisa que o mestre está curioso sobre o Prota agora. E ele, tentando se levantar, fala que sim, entrou nas memórias dele. Mas o Prota pensa que é isso. Realmente, ele quer um discípulo. Ele tem um vasto poder e conhecimento. E esse discípulo só pode ser ele. Mas o mestre fala que apesar disso, o Prota não tem nada. Ele não tem o conhecimento necessário para absorver todas as técnicas. Logo, o Prota cai de joelhos com essa aura novamente. Mas ele fala que não. E fala que se o velho continuar com essa exigência dele, nunca vai encontrar um discípulo. Vai permanecer sendo esse fantasma rancoroso que ele é pra sempre. As pessoas irão
não se lembrar dele como um fantasma teimoso, não como um mestre poderoso. E o mestre fala que o Prota é insolente, e fala que poupou ele com sua enorme generosidade. Mas parece que vai ter que quebrar suas pernas. Mas o Prota fala que não, espera, escuta. Ele é o mestre de todas as técnicas. Uma pessoa que lutou tanto para conseguir tudo que ele tem. Só que as pessoas desse mundo lutam para apenas uma técnica hoje em dia. Mas o mestre fala que isso é impossível. O mundo é vasto e o tempo é longo. Com certeza deve ter algum gênio assim como ele. Mas o Prota pergunta se ele se lembra da mulher que veio aqui agora há pouco. Ela é considerada uma das mais fortes do mundo atualmente. Ele acredita nisso? E o velho fica completamente chocado. E o Prota pensa que a única solução dele agora é mandar o discurso no jutsu. E ele pensa que o velho caiu na isca, aparentemente. E o velho fala que isso é impossível. Como que aquela pirralha pode ser uma das mais poderosas do mundo? O Prota tá tentando enganá-lo, mas o Prota se levanta e fala pra encará-lo nos olhos. Por acaso, ele tem olhos de uma pessoa desonesta? Ele não está mentindo de jeito nenhum. E o mestre, analisando calmamente, diz que é verdade. O Prota está sendo honesto com ele. Só que isso, é claro, é uma pena. E o Prota fala que já que ninguém atinge os padrões dele, por que não ele? E o mestre pergunta, como assim? Você ser meu discípulo? E ele fala que sim. Por que não passar as habilidades dele pra ele? O mestre pergunta então se ele quer ser o discípulo. Além de teimoso, agora tá se provando insolente e cara de pau? Ele prefere ensinar o lixo do que ensinar o Prota. Mas o Prota fala que não quer que ensine ele diretamente, ok? Então, nesse momento, o Prota abre o sistema e invoca os seus 5 esqueletos. E o Prota pergunta pro mestre se isso serve. Ele vê algum potencial nos seus esqueletos? E o mestre fica em silêncio, analisando. E o Prota pensa que a habilidade dele de necromante não tem limite. O potencial dos esqueletos é infinito. E o Prota fala que cada um dos seus esqueletos tem uma habilidade única. E fala que são ótimos aprendizes. Ele quer um discípulo? Não tem problema. Pode ser eles são imortais. E o Prota fala que vai ser o único a herdar todo o conhecimento. O que ele acha? Ele pode ensinar seus esqueletos? Os esqueletos não sentem dor e são mais resistentes do que qualquer pessoa. E também desafiam qualquer coisa, pois não tem medo de nada. E o mestre fica analisando, até que se vira de costas. O Prota, sentindo aquela pressão, pensa que tá tudo acabado. Mas o mestre fala que isso é tão divertido e irônico. O discípulo que ele tanto queria não era humano, e sim um morto-vivo. E fala que realmente o potencial deles é enorme. E fala que em vida eles devem ter sido guerreiros excepcionais. Até agora eles são excepcionais. E ele fala que ensinar mais de uma pessoa é bem desafiador. Mas ele fala que tudo bem, ele pode se comprometer com isso. Então, o sistema dourado aparece dizendo que o Prota cumpriu uma condição escondida. Ele chegou no estágio escondido dessa dungeon. Então eles voltam para aquele campo de neve, onde o velho estava vivo ainda, e o velho fala que vai confiar na determinação, na palavra e na honestidade do Prota. E pede que ele também prometa que não importa o que aconteça, ele vai herdar tudo que ele possui, vai deixar uma marca dele no mundo. E o sistema fala que a condição escondida é o reconhecimento do mestre. Para ser reconhecido pelo transcendente do outro mundo, o mestre de todas as técnicas, ele deve somente convencê-lo. E o Prota fala que nunca perderia essa oportunidade em sua vida. Vai herdar todo o conhecimento, não importa o que. E o mestre fala que isso é ótimo. E o sistema parabeniza o Prota por passar do estágio do homem de cabelos brancos com muito ressentimento. Então, na próxima cena, o Prota acorda numa cama de hospital. E alguém fala que ele finalmente acordou, hein? E a pessoa que tava lá com ele era a Soyu. E é claro que isso deixa o Prota bem confuso. E se pergunta por que ele tá no hospital. Só que então, a Soyu fala que vai se apresentar novamente para ele. Ela se chama Ji Soyu, a vice-presidente da guilda Parangue, também conhecida como Imperatriz das Trevas. E o Prota pensa que já sabe disso, mas por que ele tá no quarto de um hospital? A última coisa que ele se lembra é de estar com o mestre, então perdeu a consciência. E ela fala que ficou surpresa, achou que aquele boss realmente era indderrotável. Só que ele, o senhor porteiro, conseguiu passar por ele, e o Prota fica todo assustado com aquele olhar dela já, e pergunta por que ela tá encarando ele tanto assim. E ele fala, quer dizer, eu só tô curioso pra saber, até porque a vice-presidente de uma guilda tá aqui só pra encontrá-lo. E ela pergunta se não é óbvio. Ela ficou curiosa sobre ele. Ela pergunta como que ele cumpriu aquela dungeon tão absurda e que tipo de recompensa ele conseguiu. Ele realmente se tornou discípulo daquele velho homem? E o Prota pensa que as perguntas dela realmente são bem válidas. E o Prota pensa que ele foi agraciado com uma oportunidade única por ela. Pela perspectiva dela, ele é só um cara aleatório que simplesmente roubou a conquista dela. E ele pensa que com certeza nenhum caçador fica bem quando alguém rouba sua presa. E ela pergunta no que ele tá refletindo tanto, senhor porteiro. Mas ele fala que antes de responder tudo que ela perguntou, ela pode pelo menos dizer o que os artigos disseram, as notícias sobre aquela dungeon. E a Soyu fala que agora entende por que ele tá tão preocupado
assim. Mas não tem um porquê disso. Eles fizeram um relatório dizendo que a guilda Parangue conseguiu completar a dungeon. E todo mundo que testemunhou fez um acordo de confidencialidade. O Prota pensa então que ele não vai ao público, isso é ótimo. E ele agradece muito a ela, a Imperatriz das Trevas. E ela fica impressionada, dizendo que ele é mais maturo do que ela pensava, senhor porteiro. A maioria dos caçadores queria a conquista, aparecendo na mídia pra ficar famoso, mas o Prota fala que a segurança vem primeiro, né? Segurança em primeiro lugar e em segundo também. E ela fala que não precisa agradecer, até porque também era um mérito de orgulho para a guilda Parangue. Quem acreditaria que o MVP da dungeon foi um porteiro de rank E? E o Prota pensa, realmente, né? Eles mantiveram o segredo não por ele, mas pra ninguém se envergonhar da guilda. Realmente, as pessoas não são tão boas assim, né? Mas ele tem mais uma pergunta pra ela. Por quanto tempo ele ficou inconsciente? E ela fala que fazem uns 3 dias que eles saíram da dungeon, então esse tempo. E o Prota pensa que droga, foi um longo tempo que ele ficou aqui. Mas ele pensa que conseguiu uma grande oportunidade mesmo assim. Mas ele não conseguiu suas recompensas devidas, né? Então ele fala pra Soyou que realmente agradece pelo que ela pensa dele. Mas honestamente, ele não sabe o que recebeu de recompensa. Talvez só o tempo possa dizer pra ele. Ela pergunta se realmente é isso. E ele pede somente um tempinho pra descobrir o que tá acontecendo. E ela não precisa se preocupar que ele vai fugir, não é? Ele nunca escaparia dos olhos dela, certo? Ela fica um pouco em silêncio, encarando ele e fala que tudo bem. Ela agradece por isso. Ela vai voltar quando ele estiver com a cabeça no lugar. E o Prota, mesmo nervoso, agradece. Então se deita na cama, cansado e suspirando, e pensa que a sua vida deu uma virada de chave ultimamente, não é? Conheci uma masmorra tão estranha, uma rank S, e além disso, se não tomar cuidado, pode ficar do lado errado da guilda Parangue. E essa é uma guilda que ninguém quer ficar com um mau relacionamento. Só que pensando por outro lado, o Prota pensa que pode fazer uma boa relação com eles, não é? Até que então, o sistema aparece com um aviso pro Prota, dizendo que ele deveria checar suas recompensas. E o Prota pensa que é verdade, ele desmaiou, então não viu as recompensas dele. Então ele clica pra aceitar. O sistema fala que a energia dele aumentou em 20 permanentemente. E agora ele tem os ensinamentos de todas as técnicas de rank S. E o Prota pensa, como assim? Outra habilidade de rank S? Eu devo estar sonhando. Agora ele tem 120 de energia máxima e 3 habilidades, sendo 2 delas de rank S. E o Prota tava até tremendo de felicidade. Isso é tão bom. Ele pensa que é por isso que os veteranos gostam tanto de dungeon. Então, analisando sua nova habilidade de novo, que é a recriação de memória de rank S, ele pensa que isso com certeza é uma habilidade escondida, porque nunca tinha ouvido falar dela. E ele pensa que foi graças a isso que ele conseguiu as habilidades daquele mestre, só que ele não tá tão impressionado assim. E pensa que, bom, vai achar outro uso algum dia, não é? Então, ele passa para a próxima habilidade, o conhecimento de todas as técnicas. Também sendo de rank S, tem os efeitos consumir 20 de energia para invocar o mestre de todas as técnicas, e isso por 60 minutos. Ele não pode exercer força nesse mundo, só pode passar seu conhecimento. O tempo de recarga é de 24 horas e somente o usuário que usa pode ver e ouvir o mestre de todas as técnicas. Então, depois de ler isso, ele simplesmente se levanta, pega sua mochila e mais tarde lá estava ele num campo aberto. Ele estava lá pensando um pouco, refletindo, até que de repente usa sua nova habilidade. Então, depois de uma grande orbe brilhosa e de energia, ele apareceu, o mestre de todas as técnicas. E fala que já era a hora, né, ô pirralho? E o Prota fica todo animadinho de ver ele, mas o mestre dá um cascudo nele. E o mestre fala que ele prometeu e chamou ele só agora. Pelo amor de Deus, se for tão preguiçoso assim, não vai aprender nada. Mas o Prota fala, peraí, cara, eu acabei de acordar, eu tava inconsciente esse tempo todo. Mas o Prota pensa, peraí, se o mestre não pode exercer força física no mundo, como é que ele acabou de tomar um cascudo dele? E o mestre fala, como esperado, ele tem muito o que aprender ainda. E pensar que a expressão dele seria tão fácil de ler. Agora, eles estão conectados mentalmente. E ele pergunta pro Prota, ele deveria ter problemas com causar dor a ele? E fala que, bom, já que ele foi convocado, eles devem começar logo, não tem tempo a perder. O Prota pergunta então se ele invoca seus esqueletos, mas o mestre fala que não. Primeiro, eles têm que decidir o que o Prota vai aprender hoje. O problema não são os esqueletos, é ele. E o Prota fica se perguntando, por que o problema é ele, hein? E o mestre pergunta se o Prota sabe por que ele é chamado assim, o mestre de todas as técnicas. Ele conseguiu esse apelido depois de conseguir incontáveis talentos em cada arma. Ele acha que vai aprender somente 10 coisinhas? O resto, ele mesmo tem que aprender. Mas o Prota fala que o mestre disse mais cedo que o talento dele é horrível. Mas o mestre bate o pé e manda ele calar a boca. Desde que fez a promessa com ele, vai ter que aprender com ele, do jeito que ele ensina. Se ele não pode somente tentar até conseguir, ele não é digno de aprender as artes com ele. E fala que é uma ótima coisa que possa exercer força física contra ele. Ele fala que é útil, mas é uma arte que ele nunca usou antes. E o mestre fala que meridianos endurecidos podem ser abertos com Ki. E o físico dele deve melhorar bastante usando essa técnica por 300 dias.
aí. Vai ser bem doloroso, mas o mestre percebeu que o Prota é bem tenaz pra dor, não é? Então ele deve ficar bem. Só que o Prota tava quase se cagando. Pera aí, o quê? E o Prota pensa que ele é o dono do corpo. Por que o mestre tá dando um orçamento pra ele? E ele fala pro mestre que acha que não tá pronto ainda. Mas o mestre manda ele ficar quieto de novo. Por acaso ele sabe quantas pessoas gostariam de aprender com ele? Essa é a chamada grande técnica do artesão celestial. A arte que ele criou nos seus últimos anos de vida. E o Prota pensa, peraí, se esse mestre tinha essa técnica o tempo todo, por que nunca usou? Pode transformar até o pior num gênio. E o mestre fala que consegue ver claramente o que o Prota tá pensando. Só que pra usar essa técnica, usa custo em vida. O que ele acha que aconteceria se usasse essa técnica num corpo completamente jovem para aumentar o seu talento? Essa pessoa teria desaparecido, derretido. Mas o Prota pergunta qual a diferença agora. O mestre fala que agora ele tá morto. Ele pode usar custo em vida, não é? E o Prota fala que é um jeito bem confortável de pensar na morte, né? Mas o Prota pergunta pro mestre, ele não poderia ter pego alguma das pessoas que desafiaram ele pra usar essa técnica com elas? Até porque também tava morto naquela época. Mas o mestre dá outro cascudão nele e ele pergunta, por que você me bateu de novo? E o mestre fala que mesmo explicando, o Prota não entende, não é? Definitivamente não tem talento. Ele não disse, essa técnica transforma um lixo num gênio. Não tem significado se não for usado numa pessoa que não é um lixo, entendeu? E o Prota pensa, peraí, eu sou o lixo? O mestre fala que não funciona em pessoas que já estão naquele nível. Os corpos dessas pessoas já foram influenciados por outras energias. Comparado com eles, o corpo do Prota é limpo, é fraco ainda. Embora ele tenha a habilidade de invocar os mortos, isso não muda o corpo dele. E afinal, gênios natos, que já nascem assim, não são tão mais impressionantes do que gênios fabricados, não é? Até que o Prota começa a pensar, refletir e ele percebeu. O mestre tá sendo honesto demais, isso machuca. Mas ele tá certo. E se não só os esqueletos puderem ficar mais fortes? E se ele também vai matar 2 coelhos com uma cajadada só? E o mestre pergunta se ele tá pronto? E ele fala que sim! Só que então mais tarde ele tava gemendo e gritando de dor. Aí ele bate no chão, peraí, um momentinho. Mas o mestre, batendo nas costas dele, pergunta por que ele tá gritando tanto? Mal começou. Enquanto isso o mestre tava enchendo de tapa as costas do Prota com uma energia bem misteriosa. E o Prota pensa que tem que aguentar. E ele ainda pensa, peraí, isso é só o início? E o mestre, enquanto espanca o Prota, fala, bom, você é bem tenaz. Mas o Prota pensa, eu tenho que aguentar. Então, uma tela de sistema aparece diante dele, só que ele mal consegue ver, que já toma uma nas costas que meu amigo... Então desmaia, antes de ler o sistema. E o mestre fala que essa é uma grande técnica, ele resistiu muito bem. Mesmo sendo um lixo, é um lixo bem resistente. O mestre fala que o desejo dele de ficar mais forte, a resistência física e mental dele, até que ele não é causa perdida não. Daí o Prota acorda e pergunta se já acabou por hoje. Mas o mestre fala que é claro que não, tem 30 minutos restantes ainda. Daí o mestre levanta o Prota pela blusa e pergunta se tudo que ele achou que ia receber hoje seria uma massagem. Os mortos-vivos estão esperando, não estão? E o Prota chorando, ele fala que sim e pensa que só quer morrer. Então, o mestre começa a explicar novamente, dizendo que a base de todas as profissões é a força física. E parece que os esqueletos têm uma ótima força física, mesmo sem músculos, é claro. Então ele vai começar com a postura correta. Essa é a postura da equitação. E o mestre fala que usou com muita frequência na sua outra vida. Os músculos humanos estão concentrados na parte inferior do corpo, fazendo uma base de força e estabilidade. E o Prota fazendo a postura tava lá todo se tremendo e ele pergunta por que tá sendo forçado a ficar nessa postura. E o mestre fala que realmente mencionou que o Prota não tem talento. No entanto, ele tem uma ótima coisa, chamada tenacidade. Ele aguenta tudo, é resistente. Mas é claro, um mestre nunca deve ser mais fraco do que aqueles que ele invoca. E o Prota nem consegue falar, tá só concentrando tudo nele, nos músculos. E ele pensa que já não aguenta mais. Que tipo de treinamento é esse? Isso é tortura! Então mais tarde ele cai de cara no chão de novo e o mestre fala que tudo bem, já chega por hoje. E manda o Prota fazer esse treinamento todas as manhãs. E não pode nem pensar em invocar ele de outra maneira. Então o sistema avisa que a habilidade dele, do ensinamento de todas as técnicas, acabou. E pode ser usada novamente daqui 24 horas. Então o mestre de todas as técnicas é desinvocado. Os esqueletos estavam lá olhando pro Prota no chão e o Prota chama o esqueleto número 1 e pede desculpas. Só que ele pode carregar o corpo dele. E o Prota pensa que não consegue andar. Então, mais tarde, entrando naquela agência, o líder da equipe já chama o Prota dizendo que finalmente ele veio. E pergunta se reconhece esses 2 caras que estão ali são sobreviventes daquela dungeon que ele foi. E o Prota pensa que sim, claro que se lembra. Aí o pessoal pergunta como é que o senhor necromante tá, que ele mudou um pouquinho.
Ele tá malhando? E o Prota fica até envergonhadinho. Disseram que ele tá um pouquinho melhor e ele pensa que realmente. Ele ganhou uns músculos até. Ele pensa que os ombros dele ficaram um pouco mais largos e a estrutura dele mudou. Ele se pergunta se isso foi o resultado daquela massagem de 30 minutos. Mas ele se pergunta, peraí, por que esses caçadores estão aqui? E pergunta o que traz eles aqui. E o cara fala que vai se apresentar agora. O de branco e franjinha se apresenta como Kang Jae-ho, um caçador de rank C. E fala que as ações que o Prota tomou antes impressionaram ele. E apertando a mão do Prota, fala que só saíram vivos de lá por conta dele. E também, é claro, quer fazer um time com ele. Mas o Prota fala que é só um rank E, um mercenário, mas se apresenta como Ju Dong-hoon. E o Jae-ho fala que o assunto agora é outra dungeon que apareceu. É uma bem conhecida de rank C e gostariam de contratar o Prota pra isso. E o líder falou que ele tá mal de grana e aceitaria qualquer trabalho, certo? Daí o Prota olha pro líder, o líder dá uma carinha nervosinha assim. E o Prota fala que esse cara é um língua frouxa, né? Mas ele admite que é verdade, ele precisa de dinheiro. E o Jae-ho fala que essa dungeon é difícil até para os rank C. Mas ainda assim, eles podem tentar dar sorte, não é? Se derem sorte, vão ser bem recompensados. E recentemente, um dos grupos conseguiu uma poção do poder lá. E o Prota fica impressionado com isso. Uma poção do poder é rara em qualquer tipo de dungeon, não importa o rank. E uma poção do poder de nível alto cura qualquer maldição e doença. E o Jae-ho fala que não é nada mal, não é? E dessa vez ele não vai ser um porteiro, vai ser um membro. Mas o Prota pergunta, e quanto ao pagamento? E o Jae-ho pergunta, como assim pagamento? Você não vai ser um porteiro. A gente vai dividir a recompensa com você vai ser um membro. E o Prota nunca tinha passado por isso. Ele pergunta, realmente é verdade? E o Prota pensa que se uma poção do poder realmente aparecer, vai ser como ganhar na loteria. Uma poção dessas custa 50 milhões. Dividido para 6 pessoas, seriam 8,3 milhões para cada pessoa. O Prota já fica todo animadão. E o Jae-ho pergunta, e aí, você tá dentro? E o Prota fala que sim, claro, tava cansado de ser um porteiro também. E ele pensa que também tava curioso para saber o poder atual dos seus esqueletos. Vai ser uma ótima oportunidade. O Jae-ho fala que isso é ótimo, então vão se ver novamente na próxima segunda. E fala que vai ser ótimo trabalhar com ele. Então, mais tarde, no treinamento com o seu mestre, o mestre pergunta, outra dungeon, é? E o Prota fala que sim, caçadores, assim como ele, crescem muito de poder indo até dungeon. E o mestre fala que isso é até irônico. Um novato que dominou o básico já tá correndo por aí, abrindo suas asas. Por acaso o Prota tá tentando correr antes de conseguir andar? Mas o Prota fala, por favor, também preciso viver, né? Mas o mestre fala que ele pode ir. Afinal, uma experiência prática é muito boa. Somente estudar em excesso é bem ruim. E o Prota pergunta se ele tá dando permissão, e ele fala que sim, mas com uma condição. Ele vai ter que treinar, independente de onde estiver. Não vai poder pular um diazinho de treino. E o mestre pergunta que cara é essa? Ele sabe muito bem que pode invocá-lo dentro da dungeon, não pode? E o Prota fala que acha que sim. Bom, nunca tentou, né? E o mestre fala que já perderam muito tempo, então vamos começar a massagem. E o Prota pergunta, peraí, já? Não, espera aí. Ai! O que se ouve são somente gritos de dor. Então depois da surra que ele levou, tava lá de joelhos todo tremendo. E o mestre fala que tá de boa por hoje. Mas o Prota pensa que ele quase morreu de novo. Só que pelo menos adquiriu uma nova habilidade. Ele ganhou resistência à dor de rank C. O primeiro efeito é, bom, resistir à dor. E o segundo é quando a dor aumenta, os sentidos dele ficam mais adormecidos. E o Prota pensa que se não fosse isso, ele já estaria morto, graças a Deus. E ele pensa que essa habilidade pode evoluir muito ainda. E o mestre fala que ele aguentou bem, hein? Mas o Prota fala que é tudo graças a ele, velhote. E o mestre fala que tá orgulhoso. Se continuar assim, pode aumentar a intensidade do treino amanhã, hein? E o Prota pergunta, o quê? Eu acho que eu não vi direito. E o mestre fala, ué, a gente vai começar o treinamento de verdade, ué. Então, ele manda todos os esqueletos se reunirem em volta e fala pra todo mundo se reunir ali e entrar na pose de equitação. E o mestre continua dizendo que a partir de agora, enquanto estiverem treinando Constituição, vai ensinar a cada um deles uma técnica nova. E pergunta quem quer ir primeiro. E o Prota pergunta uma técnica todo dia. E o mestre fala que sim. E aponta primeiramente para o esqueleto da espada. Daí o esqueleto dá uma olhadinha pro Prota, ele afirma com a cabeça e então ele vai. E o mestre fala que ele não sabe de nada, além de balançar a espada. Mas isso tá tudo bem. Essa habilidade pode ser desenvolvida. E manda que ele então balance sua espada. Só que o esqueleto estava todo cagado de medo. Mas o Prota fala pra confiar no processo. Confia. Você vai se tornar mais poderoso depois disso. Só que o problema é que ele vai ter que treinar até que seus ossos quebrem. Daí o coitado começa a se tremer inteiro. E então mais tarde estava lá ele usando suas habilidades de esgrima que possui. Daí o mestre chega no Prota. Peraí, o seu nome é Dong-hoon, certo? E fala, então, Dong-hoon, o que ele acha que a esgrima é? E o Prota fala que já que se chama assim, deve ser uma
técnica com a espada, certo? E o mestre fala que ele resumiu de uma forma bem simples, como esperava. Ele tá certo, mas tem que pensar um pouco mais fora da caixa. Esgrima é o simples fato de segurar uma espada. Manuseá-la, nada mais, nada menos. Daí o mestre joga um graveto no pé do prota e manda que ele pegue. E o prota pensa que acha que entendeu agora. Aparentemente o mestre não quer que somente os esqueletos herdem todas as técnicas, mas quer que ele também herde. E o mestre fala que agora ele empunhe o galho. E o prota pergunta como que exatamente ele vai fazer isso. Mas o mestre fala que já disse pra ele não pensar demais. É só usar da maneira que ele se sentir mais confortável. Daí o prota assume uma postura e fala que tá pronto. Então o mestre pede que ele balance a espada o mais forte que ele conseguir. E depois que ele faz isso, o mestre fala muito bem. Mas o prota se pergunta, peraí, muito bem? Ele tá de sacanagem? Mas o mestre pergunta como é que tá a pegada dele, a empunhada dele com a mão direita. O polegar tá um pouco acima e os 4 dedos estão firmes, não é? E quanto à postura dele? Ele empunhou e balançou a espada na posição de 4 horas. Daí 2 horas, 8 horas e retomou. E o mestre fala que não ensinou nada pra ele ainda. Ele balançou da forma que mais achava confortável, se chama corte. E a percepção de corte dele é baseada em tudo que experimentou ao longo de sua vida. É só colocar a vida dele no balançar da espada. E o prota se pergunta, peraí, eu realmente consegui? Mas o mestre fala que vai fazer uma pergunta pra ele agora. Se adicionasse força e velocidade ao corte dele, ele se tornaria mais poderoso? Daí o prota faz uma cara de bobão e o mestre fala, não vem com essa cara de novo. Qualquer golpe se torna poderoso com força e velocidade. É um fato simples que nunca vai mudar até que o mundo acabe. Daí o prota analisa o que ele tá usando e fala que percebeu. Ele tem que criar o seu próprio corte, usando só velocidade e força. E o mestre se vira e fala que ele tá começando a entender. Mas ele sabe o que aconteceria se ele repetisse esse corte milhões e milhões de vezes e atingisse o seu pico? Então ele se aproxima da espada do esqueleto, pega ela e fala pra prestar atenção, porque ele vai fazer agora a esgrima que tanto ele quanto o esqueleto tem que aprender. Então o mestre prepara sua lâmina e começa a fazer movimentos amplos e muito poderosos. Então ele se aproxima muito do prota, mas obviamente não acerta e fala que não tem motivo para uma discussão teórica nesse caso. Ele só precisa fortalecer sua pegada e o seu corte. Então todos os esqueletos começaram a usar o padrão dele como padrão pra eles, entendeu? Então o prota começa a refletir, se concentra e o prota pensa que tá tudo bem na postura dele. Quem se importa se a espada dele é diferente das outras? Ele tem que fazer o seu próprio corte. Então o sistema fala que ele conseguiu a habilidade rasgo de rank C e essa habilidade tem alto potencial de crescimento. Enquanto isso, na guilda Parang, lá estava o líder dela, o número 58 de todos os caçadores do mundo, o arco mais preciso, Gi Parang. E quem chamava por ele nesse momento era a sua irmã Soyu. E o irmão pergunta qual é o assunto. Ela raramente vem até o escritório dele pra falar alguma coisa, e ela se senta e fala que tem se preocupado com algo ultimamente. Ela pergunta se ele já viu por acaso um caçador de rank D que usou a força de um caçador de rank A de repente? E o Gi Parang fala que é uma pergunta estranha, não é? Mas a Soyu quer logo a resposta. E o Gi Parang fala que mesmo tendo a habilidade e o potencial para se tornar tão poderoso, isso não acontece do dia pra noite. Mas ainda assim, ele fala que diria que é bem improvável. A única explicação seria que essa pessoa está escondendo suas habilidades. Mas a Soyu fala que não, definitivamente ele não estava escondendo. E o Gi Parang fala que acredita nela, até porque ninguém consegue esconder nada dela. Isso porque a habilidade dela é a pesquisa de rank S. O Gi Parang então fala que se não tá escondendo, o que tá acontecendo? Porque não faz sentido. Mas a Soyu fica meio nervosa e pensa que não reportou tudo para o seu irmão, que aconteceu naquela dungeon ainda. Isso porque ela não quer passar pela vergonha de dizer que foi derrotada repetidas vezes pelo boss. E ela fica pensando sobre aquele velho homem. Ela nunca se sentiu tão impotente quanto naquele momento. Mas como que um caçador de rank D conseguiu passar por ele? Mas ela pensa que realmente a primeira vez que encontrou com ele, sentiu alguma coisa. Estava curiosa sobre o potencial que ele tinha, por isso deixou ele ir. Só que ele realmente conseguiu. E ele prometeu contar pra ela e explicar o que aconteceu. Então ela só vai esperar por enquanto. Daí o Gi Parang chama a atenção dela, dizendo que ela tá meio esquisita. Por que ela fez uma cara séria e agora tá sorrindo? Tá deixando ele bem curioso acerca desse assunto. Ela nunca se preocupou com nada além do combate, mas ela fala que não é nada disso, toda envergonhadinha e vai embora. E o Gi Parang fala, qual é? Não seja tímida, fala pro seu irmãozão aqui. E ela fala que não, e que vai embora. Só que enquanto isso, em outro local, estava aquele grupo em frente a uma dungeon esperando pelo prota. Até que finalmente ele aparece, olha só. E o Jai-Ho fala que ele apareceu, como prometeu, não é? E pergunta se ele viu as especificações que mandou por mensagem, ele ainda quer ir? E o prota
Prota fala que é claro que quer. É dito na mensagem que a dungeon é de rank C e é do tipo deserto. E ele pensa que a missão principal é eliminar monstros e derrotar o boss. É uma masmorra bem típica. E o Prota fala que se precaveu, passou protetor solar e pegou água gelada de emergência. Só que enquanto o J-Ho fala que isso é ótimo, o Prota se distrai. E ele pensa que tem uma pessoa a mais do que ele mencionou antes, não tem? Quem são essas duas garotas? E o J-Ho fala pro Prota que contrataram duas porteiras de rank F. E fala pra não se preocupar, porque elas já foram pagas. E o Prota agradece e fala que, bom, faz sentido na verdade. Pra pegar tudo que tem numa dungeon de recompensa, tem que ter algum porteiro. Mas ele se preocupa um pouco, rank C... Nah, eu devo ficar bem. Afinal, os esqueletos dele estão num nível muito maior do que antes. Então, ele entra na dungeon. Como já previsto, era um grande deserto. E o sistema avisa que ele tá num ambiente bem perigoso. E os status dele foram diminuídos em 10%. O da Toquinha fala que é bem mais quente do que ele esperava, e o outro fala que é só fingir que é uma sauna. E o Prota vê que até as porteiras estão sofrendo, mas ele tá super confortável, na verdade. Isso aí é brincadeira de criança, principalmente comparado com a massagem do mestre dele. Então, nesse momento, o Prota invoca seus 5 esqueletos. Então, cada um com suas armas se prepara. O pessoal fica bem impressionado e o cara da Toquinha fala que parecem mais fortes do que antes. Mas o J-Ho manda todo mundo focar. Os monstros que tem nessa dungeon são escorpiões e cobras. E um dos caras fica assustado com cobra, mas o J-Ho fala que tá tudo certo, são monstros de rank C. E ele fala pras porteiras que é só segui-los bem de pertinho. Então, pegaram o que eles mandarem pegar, só isso. Então, mais tarde, lá estava todo mundo caminhando junto dos esqueletos. Só que as pessoas estavam passando mal de calor já. Só que de repente, o J-Ho manda todo mundo parar, olhando pra frente, que não parecia ter nada, mas o da Toquinha fala que não tem nada. Pra onde ele tá olhando? Até que então, de repente, um grande ferrão sai da areia e escorpiões enormes pulam em cima deles. Só que então, o J-Ho puxa sua adaga e sai matando vários deles de uma vez. E fala pra todo mundo se unir, fazendo a formação de combate. Daí o pessoal começa a trocar porrada e o Prota tava só olhando. E ele pensa que esses escorpiões devem ser mais poderosos do que aquele orc que ele derrotou. Só que então, ele pede pro esqueleto número 5 usar escudo de ar em cima dele. E depois dele ficar com aquela aura, ele chama a atenção do seu exército e fala que tá na hora de acabar com esses bichos. E o Prota pensa que com esse escudo, ele está seguro agora. Então, o esqueleto número 4, com seu escudo, usa a habilidade provocar. E o Prota manda a cambada acabar com esses esqueletos. E o sistema fala que o provocar funcionou nos escorpiões e agora estavam olhando para o esqueleto 4. O esqueleto da espada tenta fazer um golpe em cheio, só que a carapaça do escorpião é realmente bem dura. E o Prota pensa que mesmo que a espada não atravesse a carapaça deles, o ataque como em geral tá funcionando. Então é só continuar batendo até que eles caiam. Então depois do tempo eles conseguem matar um escorpião, depois matar outro. E o Prota pensa que isso aqui é bem mais fácil do que parece. E o J-Ho se aproxima pra dizer que os esqueletos dele são incríveis. Parece que ele realmente era o parceiro certo pra essa equipe. E o Prota fala que não fez nada, só porque os outros lidaram com os mais fortes, ele pegou o resto. Mas o J-Ho fala pra não ser tão humilde assim, pô. E o Prota fica lisonjeado e bem tímido também. Mas o Prota pensa que também não pode deixar de ter cuidado enquanto ele diz que ele é o parceiro perfeito pra essa equipe, porque, além disso tudo, todos eles são muito poderosos aqui. E o Prota pensa que com certeza não precisavam dele aqui. Um mercenário que era rank E até pouco tempo atrás. Mas apesar disso, sabem que foi ele o único que passou daquele boss. Mas por conta do contrato dele de confidencialidade com a Parangue, ele não pode falar abertamente sobre isso. Então a única maneira que esse grupo tem de conseguir respostas é simples, convidá-lo para uma dungeon e ver as habilidades dele bem de pertinho. Só que aqui nessa dungeon também não tem câmeras e traços não são deixados para trás. E é claro, né? Acidentes, entre aspas, geralmente acontecem dentro de dungeon. E o Prota pensa que tem que tomar cuidado, porque todo mundo tá suspeitando dele. Enquanto isso, o J-Ho também estava espreitando o Prota. Então mais tarde eles chegam no que parecem ser ruínas de um templo e o sistema fala que esse aqui é o estágio do Rei Escorpião Ancião do Deserto. E para quebrar esse selo do Rei Escorpião, um sacrifício é necessário. E eles têm de colocar 2 ofertas em cima do altar. E é dito que as oferendas devem ser caçador, rank F pra cima. Nisso as duas lá estavam todas cagadas de medo já. E o Prota percebe o que tá acontecendo aqui. E o cara da Toquinha fala, olha só, oferendas, mas que estranho. Como que essa coisa de sacrifício apareceu tão de repente assim? E uma das porteiras pergunta, como que eles vão arrumar sacrifícios no meio do deserto, hein? Só que então eles começam a rir, bem maleficamente. E a porteira pergunta o que isso significa. E o J-Ho fala que é simples. Eles precisam de 2 oferendas rank F
e ir pra cima. Será que ela não entendeu ainda? Elas têm que ir pra cima do altar. E ela pergunta se eles estão fora de si, são malucos? E o Jae-ho fala que se sentirem mais confortáveis dizendo isso, sim, eles estão malucos. Por quê? Mas a outra pergunta por que estão fazendo isso com ela? Então o Jae-ho começa a rir e pergunta se elas não acharam estranho. Elas estão recebendo um salário mais alto que o normal. E por que alguém de rank F lixo que nem elas seria contratado? Para receber um valor alto, deve valer um valor alto. Não é senso comum? E o prota pensa que se isso tá acontecendo diante dos olhos dele, quer dizer que o Jae-ho acredita fielmente que pode derrotar o prota. E isso é claro caso ele tente fazer alguma coisa contra ele. E o Jae-ho com sua adaga manda as duas irem pro altar agora. Até que alguém aparece na frente delas e deixa todo mundo chocado. Era o prota. E o líder fala que ele não precisa se envolver com isso. Até porque o que ele vai fazer contra ele? E o Jae-ho fala que o prota é muito mais puro do que ele pensava. Será que ele quer fazer o papel de herói? Mas o prota manda ele calar a boca e dizer qual é a meta dele aqui. Qual o objetivo dele? Por que ele foi pra guilda de mercenários e contratou ele? E o Jae-ho fala que ele não parece um idiota completo. Mas o prota manda ele falar logo! Mas o Jae-ho fala que o prota não limpou aquela outra dungeon por sorte. Foi? Eles só estavam curiosos pra saber se o prota era isso tudo mesmo. E ele fala que não sabe como ele fez aquilo. Mas é por isso que foram tão longe para trazê-lo aqui. Mas eles não têm intenção de lutar. E o prota pergunta por que não tem intenção de lutar contra ele. E o líder fala que fizeram isso para saber se ele também era esse tipo de pessoa. E se gostaria de se juntar a ele. É claro, se ele quiser se juntar, vai ter que pagar também. No próximo encontro deles. Afinal, a equipe é justa quando se trata de distribuir os ganhos. Mas o prota fala que eles são uns psicopatas malucos. E o prota pensa que, resumindo, os vilões estão perguntando se ele quer se juntar a ele. Para então, pegar a recompensa junto deles, não é? Mas o prota pensa que quer mais é que eles se fodam. Então, ele invoca o esqueleto número 3, o arqueiro, e manda acabar com a raça deles. Daí uma chuva de flechas já vai chegando na direção dos inimigos, só que o Jae-ho consegue quebrar as flechas com sua adaga. E pergunta se essa é a resposta do prota, ele vai se arrepender disso. Mas o prota fala que não vai se juntar a animais malditos que nem eles. Então, ele invoca todos os seus esqueletos pra cima deles. E o Jae-ho, se defendendo com dificuldade, pergunta se o prota acha que ficou tão poderoso assim, acha que pode ganhar deles. Ele era só um porteiro há uns dias atrás. Enquanto isso, o prota pensa que são mais poderosos do que ele havia pensado. O Jae-ho é um caçador de rank C, mas tá próximo do rank B. Mas ele pensa que isso é até melhor, na verdade. Daí o Jae-ho começa a dar uma risadinha e o Jae-ho pergunta se ele acha que ele é o único que tá lidando com isso aqui. É um grande erro ele pensar nisso. E ele pergunta por que acham que é tão perigoso entrar numa dungeon que não tem o rank definido. Até que o prota sente cheiro de sangue e avisa o esqueleto 1 pra que se defenda e consegue bloquear aquela lâmina. E o prota pensa que foi tão poderosa essa sede de sangue que ele sentiu, que mesmo que o impacto fosse na invocação dele, ele também sentiu essa pressão. E o Jae-ho fala pra desculpá-lo, só que esse cara, atrás dele, é um assassino de rank A, dos Shadow Lurkers. E o assassino pergunta se o Jae-ho tem certeza de que é o cara que conseguiu limpar a dungeon que a Soyou não conseguiu, e o Jae-ho confirma. E fala que ele não parece particularmente muito forte. Mas o prota pensa, um caçador de rank A? Não tem como escapar disso. É um milagre que ele tenha durado contra o caçador de rank B, mas um rank A, até que alguém chama por ele e é uma das porteiras que tava chorando. E ela se desculpa dizendo que estão causando mais problemas e agradece por ele ter feito isso, mas pode deixar que elas morram no lugar dele. Mas o prota se pergunta o que essas coitadas fizeram pra merecer isso, hein? Serem sacrificadas só porque são fracas? E ele pensa que não vai desistir, vai salvá-las. E ele pensa no assassino de rank A, é? Ele tem um aliado ainda mais poderoso do que esse cara. Então, ele invoca o seu mestre. Daí o mestre, analisando os inimigos, a situação, ele faz, que isso, cara? Na verdade, ele sabia que isso ia acontecer com ele uma hora. Mas o prota fala que é urgente, por favor, dá pelo menos um conselho. E o mestre fala que um bom conselho é aceitar a morte. Realmente é uma pena, mas não tem como ele ganhar. Mas o prota manda ele parar de lamentar e ajudar. Se ele morrer, o mestre nunca vai realizar o objetivo dele. Mas o mestre fala que ele se meteu nessa sozinho, nunca mandou ele vir aqui. Ele que deveria estar puto. Mesmo que ele tenha dominado todas as técnicas, não pode fazer o impossível. Mas o assassino fala que é a primeira vez que está encontrando o prota, então vai perguntar educadamente o que ele ganhou com aquela outra oportunidade. E o prota se pergunta, peraí, ele tá falando da dungeon do mestre? Ele pensa então que tem uma solução pra sua situação. Ele vai tentar intimidá-los de algum jeito. Ele vai fingir que tá no controle e vai falar que terão problemas se não cooperarem e compartilharem os segredos dele. Aí o mestre fala, agora eu entendi também. O prota pergunta então se ele quer saber da recompensa que ele conseguiu, não é? E o assassino fala que é claro que sim. E ele fala que outra piriguete da Soyou não conseguiu, mas ele conseguiu. Então ele ficou bem curioso. O prota fala então que vai contá-lo. É claro que ele vai contar, afinal, ele é um caçador de rank A, não é? E o assassino fala que foi uma boa escolha. Ele é
bem mais sensível do que pensou. Mas o Prota fala que não vai falar até que ele deixe que ele lute contra esses bastardos atrás dele. O ressentimento em seu coração não vai deixá-lo falar. Então, eles têm um acordo, o assassino encara meio puto, as outras duas estavam se cagando ali atrás, e o Prota fala que ele tem problemas mentais, né? Ele entende. Não importa o quão difícil seja a situação, ele não pode deixar seu orgulho ser machucado, pode? E o assassino pergunta o que ele tá planejando, hein? Mas o Prota fala, pelo amor de Deus, não tem nem como eu escapar de você. Mesmo se estiver planejando algo, não tem como se livrar dele, não é? O ranquear. E o assassino fala que ele tem um bom ponto. Mas o Jae-ho pergunta por que o assassino tá hesitando. Ele não tá escutando aquele babaca, tá? Mas o Prota fala que ele já sabe que vai morrer. Tipo, quem sobrevive é um deles, um assassino das sombras à espreita. Só que ele não quer morrer deixando esses bastardos ilesos. Então, é só isso. É um acordo, não é? Ou será que ele vai matá-lo agorinha nesse momento? Mas o assassino fala pra esperar um pouco. E manda o Jae-ho calar a boca. E fala que tudo bem, vai dar 30 minutos pra ele. Mas se ele fizer alguma gracinha e tentar escapar, vai ter certeza de torturá-lo antes da morte. Será que ele entendeu bem? E o Prota fala que sim, ele entendeu muito bem. Mas o Jae-ho fica puto e pergunta se o Prota realmente acha que pode derrotá-lo? E o Prota fala que não vai saber até tentar, não é? O mestre fala então que como o cenário tá todo preparado, ele vai intervir, como prometido. No dia de hoje, o treinamento vai ser substituído por uma orientação prática. E ele pergunta pro Prota o que ele deve fazer para enfrentar esse assassino. E o Prota fala que ao derrotar os outros inimigos, precisa poupar energia e força. E o mestre fala que é exatamente isso, usando o mínimo de energia para o máximo de esforço. E ele fala que vai ensinar uma técnica agora pro Prota sair bem dessa situação. E ele agradece muito a esse velhote. Então, usando seu poder de necromante, manda os esqueletos pra cima. Os esqueletos linha de frente pareciam bem poderosos, na verdade. O Jae-ho mal conseguiu penetrar no escudo do esqueleto e uma chuva de flechas vai caindo sobre eles. E é claro, são obrigados a se esquivar dessas flechas. E o Jae-ho tava ficando cada vez mais puto. Até que então, o esqueleto número 5 usa a bola de fogo. E quando essa bola explode, o pessoal começa a correr dela. E eles se perguntam desde quando o esqueleto pode jogar bola de fogo. Então, o esqueleto número 1 parte pra cima, duelando contra o Jae-ho. E ele é tão poderoso que quebra as adagas do Jae-ho, que tava bloqueando os ataques. Então depois ele é chutado na barriga pra longe. E o assassino pensa que os movimentos dos esqueletos são impecáveis e limpos. Nesse ritmo, o Prota realmente pode ganhar esse combate. Até que ele sente alguma coisa, uma presença estranha, como se alguém tivesse entrado na dungeon. Enquanto o Jae-ho tava lá no chão todo ferrado e o Prota aparece diante dele. E o Jae-ho fala pra poupá-lo, misericórdia. E o mestre fala pro Prota que eles são bem fraquinhos. Não foi uma experiência real e tanto, mas já serviu. E o Prota fala que a experiência de verdade dele vai ser contra o assassino. Mas o mestre fala pra ele não ser arrogante, ele não consegue vencer. Mas o Prota fala que colocou sua vida em risco desde o início disso aqui. Mas quando vai atacar, ele repara que tem outro assassino vindo. E o mestre começa a rir chamando o Prota de idiota, dizendo que encontrou mais um desse tipo de assassino. O mestre fala que o Prota é até bonzinho, mas nunca pensa um passo à frente, não é? E o Prota pensa que ele tá falando a verdade. Ele não tem nenhum truque a favor dele. Ele continua uma pessoa bem fraca nesse mundo de caçadores. Mesmo que ele não gostasse, ele tem que admitir isso. Mas ele se pergunta por que estava tão confiante, por que ele fez esse tipo de aposta. E então, o Jae-ho começa a dar várias gargalhadas, perguntando se o Prota realmente achou que sairia vivo. Até que o outro assassino aparece diante dele e o Prota fala que tem que correr agora. Mas o assassino que chegou fala pro outro que eles que tem que vazar. Isso porque a Ji Soyul tá ali na dungeon. E o Prota se pergunta, peraí, por que a Soyul tá na dungeon? E o assassino que chegou depois fala pro outro que eles têm que sair agora. Se eles forem pegos aqui, vão morrer. E o outro fala que é verdade. E no segundo seguinte, simplesmente desaparecem, deixando o Jae-ho pra trás, desesperado. Quando tanto ele quanto o Prota olham, não tem mais nada. E o Prota pensa que esse é o poder de um rank A, é? Enquanto isso, do lado de fora, tava a Soyul somente esperando. Mas ela pensa que deve estar muito paranoica, não é? Ela pensa que parece uma stalker esquisita, porque seguiu o Dong-hun até aqui. Ela fala que conseguiu segui-lo até aqui por conta das informações da Parang, só que isso não tá certo. Então ela se vira pra ir embora. Ela pensa que o Prota prometeu que falaria pra ela no tempo dele, então ela não tem que se preocupar tanto assim. Ela vai esperar. Então ela vai embora. Então o Jae-ho pensa que tá tudo dando errado. Por que eles vão morrer assim? Nesse momento os esqueletos estavam acabando com a raça deles. Mas o Jae-ho fala que não vai morrer em vão. Ele vai usar tudo que ele tem ao seu dispor. Então, enquanto esse grupo tava sendo completamente dizimado pelos esqueletos do Prota, o Prota pensa que o Jae-ho tá tentando bastante. Dá pra ver que ele tá planejando alguma coisa só pelo rosto dele. Então, quando o Jae-ho começa a correr, o Prota manda o esqueleto número 1 partir pra cima dele. E fechando o caminho dele, o Jae-ho tava com a guarda baixa e tem o braço arrancado pelo esqueleto. E o Prota fica num pequeno dilema. Será que o Jae-ho teria poupado a vida dele? E ele pensa que não, de jeito nenhum. E o mesmo se aplica ao resto
resto deles malditos. E o Jai-Ho xinga ele de maldito, perguntando se acha que ele vai cair facilmente assim. Então ele parte pra cima igual o maluco do Prota, sem um braço mesmo. Só que o esqueleto 1 arranca a perna dele agora, derrubando ele no chão. Então, gritando muito de dor, tendo uma hemorragia gravíssima, ele bate no chão perguntando por que ele? Por que ele? Porque ele apareceu antes dele. E o Prota pergunta do que ele tá falando, hein? O Prota fala que foi o Jai-Ho que apareceu diante dele. Mas o Jai-Ho fala pra parar de perder tempo e matá-lo logo. E o Prota fala, ué, matá-lo? Ele fala que nananina não vai sair tão facilmente assim. E Jai-Ho fica cada vez mais puto, pedindo pra matá-lo de uma vez. Mas o Jai-Ho é agarrado pelo esqueleto número 1. Ele vai literalmente sendo arrastado pra cima daquele altar do sacrifício e jogado lá. E o Prota fala que precisavam de 2 sacrifícios pra abrir, não é? E quando o Jai-Ho percebe, já é tarde demais. E o sistema fala que os sacrifícios cumpriram as condições. E o Prota pensa que se não tivessem atacado ele ou aquelas garotas, ele teria saído daqui sem fazer nada disso. Só que agora a história é diferente. Ele tá dando somente o que eles merecem, olho por olho, dente por dente. E fala que só está se vingando daqueles que tentaram tomar sua vida também. E o Jai-Ho, antes de morrer, vai xingar o Prota, só que ele é levado pelo altar. E o sistema fala que as condições foram atingidas. E o selo ancião foi completamente aberto. E o Prota fala adeus. Tem uma boa próxima vida. Mas ele pensa que, por sinal, por que a Soyun não entrou ainda? Pelo jeito que os assassinos reagiram, ela deveria estar aqui já. Se não fosse por ela, ele não estaria vivo aqui. Ele teria que estar lutando agora com 2 rank A. E definitivamente, não seria uma boa experiência. E pensa que ele estaria naquele altar, ao invés daqueles outros. Então essas ruínas do templo começam a tremer muito e a porta vai se abrindo lentamente. O Prota fica meio assustado, pois não sabe o que vai acontecer. E o sistema avisa que o rei escorpião do deserto saiu do selo. E ele vai liberar sua ira, que foi presa por séculos. As outras 2 estavam com muito medo, tremendo ali atrás. E o sistema fala que até os esqueletos sentiram essa presença amedrontadora. E os status deles foram reduzidos em 20%. E o Prota pensa que acha que não deveria ter feito isso. E uma das garotas pergunta se vai ficar tudo bem. Ele fala que não sabe, mas tem certeza de uma coisa. Isso aqui é com certeza melhor do que enfrentar aqueles assassinos. E a garota fala que sim, é verdade. E o Prota pensa que é só usar o treinamento que ele tem recebido com seu mestre e vai ficar tudo bem. Daí, falando no mestre, ele fala que o Prota não precisa da ajuda dele pra lidar com uma criatura tão fraquinha, não é? Se não conseguir lutar contra isso, é melhor que morra mesmo. Mas o Prota fala que não tá na hora de fazer piada. Mas o mestre fala, piada? Eu não tô fazendo piada. Ele fala que vai embora agora, tá? Amanhã invoca ele de novo. Beijo, tchau. E o Prota fica desesperado quando ele é desinvocado. E ele se pergunta se o tempo já acabou. Então, eles escutam um barulho muito alto. E era o Rei Escorpião se aproximando. E ele tava guinchando muito puto. E o Prota pensa que no final vai ter que enfrentar a criatura sozinho, não é? Mas ele sente a pressão que de repente vai diminuindo e para. E o Prota pensa que o ataque deve estar vindo de baixo agora. Então, usa o esqueleto número 5 para fazer um escudo de vento em volta dele. E ele manda todos os esqueletos para a formação dele. Então, eles ficam nesse silêncio, aguardando o ataque chegar, até que realmente ele vem de baixo. O chão se racha, o escorpião sai de lá quebrando tudo. E o Prota pensa que o escorpião ignorou ele e atacou o esqueleto número 3. Ele se pergunta se essa criatura é tão inteligente assim. E a criatura, depois de derrubar o número 3, se vira para os outros esqueletos. E ela tava muito brava. Mas o Prota manda o número 4 com seu escudo para protegê-lo. E ele usa a habilidade de provocar no escorpião. Aparentemente funciona, porque ele vai que nem um touro na direção do esqueleto. E ele usa a habilidade de bloqueio. E realmente o escorpião mal faz cócegas nele. E o Prota percebe que realmente funcionou. Agora é a chance dele. Então ele olha pro mago, olha pro arqueiro e manda que ataquem agora! Então os esqueletos muito bem ordenados fazem a formação e atacam ao mesmo tempo, com flechas e bolas de fogo. Enquanto os outros, o lanceiro e o espadachim, vão batendo na linha de frente. E o Prota pensa, ponto fraco? Quem precisa disso? É só espancar o bicho. Só que então a criatura fica ainda mais brava e rodopia com sua cauda, atingindo todos os esqueletos e mandando eles pra longe. Mas é claro, eles não foram derrotados tão facilmente assim. E o Prota pensa que vai ser uma batalha difícil, mas ele consegue vencer. Mesmo que ele tenha uma carapaça tão dura, ele conseguiu infligir danos nela. E o Prota fala pros esqueletos não se importarem se vão morrer. Eles podem ser invocados novamente. É só continuar atacando. Mas o Prota pensa que tem 50 de energia restante. E ele pode invocar todo o exército novamente mais uma vez. Enquanto ele tiver essa energia, os esqueletos dele são basicamente invencíveis. Então, quando o espadachim é atingido por uma garra bem no seu crânio e é quebrado, o Prota simplesmente invoca ele novamente, usando mais 10 de energia. Isso deixa até o escorpião confuso. Então, logo, eles partem pra cima do boss novamente. E o Prota faz o ataque conjunto do esqueleto 1 e 2. Mas nesse momento, quando se aproxima do
escorpião, ele revida com sua cauda. Mas o espadachim aproveita a brecha e corta a cauda do escorpião. Então, o lanceiro faz um ataque em conjunto, pulando e fincando bem na cabeça desse escorpião chefão. E o Prota fica completamente chocado. Eles conseguiram! Eles mataram o boss! E o sistema avisa que ele derrotou o rei escorpião do deserto ancião. E ele pensa que a energia que sobrou dele foi somente 10. Quase que ele não consegue. Se ele tivesse resistido um pouquinho mais, ele teria muitos problemas. Então, os esqueletos todos ao mesmo tempo têm suas habilidades aumentadas. Principalmente o esqueleto 1 e 2, que mais fizeram coisa nesse combate. E o Prota pensa que a experiência dada por um boss de rank C é enorme. E o sistema avisa pro Prota que uma glândula venenosa do escorpião rei caiu. E ele quer pegar? E o Prota pensa, um item? Claro que eu quero! Então, ele conseguiu a glândula venenosa do escorpião rei ancião do deserto. E o Prota se pergunta, o que é isso? É um ingrediente pra alguma coisa? E o sistema explica que a essência do veneno do antigo rei escorpião do deserto, que estava escondido na cauda dele, tem cerca de 20 tipos de venenos muito tóxicos. O efeito 1 é que ele pode sim usar como ingrediente para fazer alguns equipamentos, mas o efeito 2 é que ele pode usar como ingrediente de uma habilidade. Daí nesse momento, de repente, o esqueleto número 3 começa a tremer, reagir de alguma maneira, e o sistema fala que ele está reagindo à glândula venenosa. E o sistema avisa que novamente ele cumpriu uma condição escondida. Ele tinha que conseguir fabricação de flechas venenosas, e para obter a flecha venenosa, ele precisava de algum tipo de encontro assim como esse. E agora o esqueleto 3 pode ter a habilidade flechas venenosas de rank D. E o Prota se pergunta se uma habilidade pode ser desbloqueada desse jeito? Agora ele finalmente entende o Lorde das Trevas, dizendo que dungeons são realmente bem preciosas. E o sistema pergunta se ele quer usar essa habilidade no esqueleto número 3, e ele fala que sim, é claro. Então ele desbloqueia essa habilidade. E o sistema parabeniza ele por ter completado o estágio do Rei Escorpião do Deserto. E ele vai receber sua devida recompensa. Então, depois de um brilho que ofusca seus olhos, do lado de fora da dungeon, estavam as duas porteiras comemorando que estavam vivas. Elas conseguiram sair de lá. Elas agradecem o Prota, dizendo que nunca vão esquecer disso, mas ele fala que não tem por que agradecer. Ele só fez o certo. E fala pra tomarem cuidado a partir de agora, pelo amor de Deus. Então, depois de se despedirem, cada um seguir seu caminho, o Prota pensa que tá na hora de checar a sua recompensa. E o sistema fala que ele conseguiu o item de rank B, o traço do deserto ancião. E o Prota se pergunta o que é isso? E quando aparece na mão dele é uma chave. Ele fica, é claro, bem confuso com isso, mas o sistema fala que o traço ou rastro do antigo deserto é uma chave de rank B do tipo médio, uma chave para descobrir os segredos de uma relíquia escondida. O efeito 1 é que pode desbloquear a dungeon Deserto Ancião, e o efeito 2 é que está vinculado somente ao caçador Dong-Hun. E o Prota pensa que é uma chave conectada a uma dungeon? O que diabos é isso? Até que então, de repente, a Soyu aparece atrás dele. E quando o Prota se vira, fica muito confuso do porquê ela tá ali. E ela fica toda envergonhadinha, dizendo que já faz um tempo, né, desde que eles não se veem. E ele tinha falado pra ela antes que ele iria organizar seus pensamentos pra contar o que aconteceu pra ela, lembra? E já que ele não deu retorno, ela veio vê-lo. Daí até o esqueleto ficou decepcionado com o Prota. E o Prota se pergunta o que ele faz. Ele conta a verdade? Ou ele tenta mentir pra ela? E se ela perceber que ele tá mentindo, vai matá-lo na mesma hora, não vai? E o Prota pensa que é mais benéfico se falar a verdade de uma vez, não é? Além do fato de que ele é um caçador novato que não sabe nada desse mundo. Talvez também seja uma boa oportunidade pra se conectar com uma caçadora bem poderosa que ela é, não é? Daí o Prota suspira e fala tudo bem, Imperatriz das Trevas. Ela quer saber como ele cumpriu aquela dungeon e a recompensa que ele conseguiu, certo? E ele diz que vai contar tudo, só que ele tem uma condição. E o Prota fala que a primeira coisa é que ele quer proteção, até que ele fique forte de verdade. E ela pergunta proteção por quê? Tá devendo alguém? E o Prota fala que não exatamente. Tinha uns caras maus atrás dele. E ela pergunta o que mais. Ele disse que a primeira condição é essa, então tem mais, não tem? E ele fala que é um novato ainda, então precisa que ela o guie também. E ele mostra a chave, quer saber o que é isso? E ela pergunta se é uma chave de nível médio? E o Prota se pergunta por que esse item surpreendeu até ela, uma rank S. É realmente algo tão incrível assim? E ela pergunta se ele conseguiu isso na dungeon que acabou de sair, e ele fala que sim. E a Soyu fala que ele foi extremamente sortudo. As chances de encontrar esse tipo de chave são quase zero. Conhecidas no mundo inteiro, tem menos de 100, além do fato de que não são trocáveis. Mas o Prota se pergunta o que essa chave faz de tão especial, mas ela continua dizendo que essa chave é uma oportunidade bem frutífera. Se ele entrar na dungeon que essa chave está designada, ele pode desbloquear missões ocultas com ela. E essas missões, conforme ele vai fazendo, chegam até o rank S. Todas as chaves de nível médio que ela conheceu fizeram isso. E o Prota fica completamente chocado. Rank S? E ela fala que rankers que nem ela são completamente desesperados por achar um item que nem esse. E ela pensa um pouco e fala
fala que tudo bem, ela aceita as condições dele. Ele fica bem surpreso e bem feliz com isso, mas ela fala que ela também tem uma condição. Então, mais tarde, na casa do Prota, eita bicho, ele abre a porta e a Soyou pergunta se ele realmente vive num lugar que nem esse. E o Prota fala que é bem desajeitado, não é? Ele falou que não tinha necessidade pra seguir ele até um lugar que nem esse, mas ela fala que uma promessa é uma promessa. Isso enquanto o Prota tenta arrumar um pouco do lixo que tá no apartamento dele. E a Soyou vai olhando ao redor e fala que não tem nenhum dispositivo ou habilidade de vigilância ativa aqui, além do fato de que não tem nenhum caçador de rank D ao redor do prédio. Então, por enquanto, ele tá seguro. E ele pergunta se ela realmente conseguiu checar isso tudo em poucos segundos, e ela fala que só tá confirmando a residência dele, ué. Isso porque ela vai ficar um tempo aqui. E ela fala pra avisá-la quando ele for treinar no dia seguinte. E o Prota confirma, mas fica um pouco pensativo, porque voltando naquela conversa, ela queria monitorar o treinamento dele. E ele pergunta por que disso exatamente. E ela fala que tem observado a energia dele desde aquela dungeon que ele conseguiu limpar. E ele tem ficado cada vez mais forte, exponencialmente. E ela tá curiosa pra saber de onde vem esse crescimento tão rápido dele. Então, mais tarde, o Prota fecha seu armário e fica pensando nisso. Ele disse que já explicou tudo sobre a oportunidade que ele conseguiu. Tudo aquilo que ele aprendeu com o velho, até o tipo de treinamento que ele tá recebendo do seu mestre. Mas o único problema no momento são os espreitadores das sombras. Se continuarem de olho no Prota, vai devolver na mesma moeda. Então, bem cedinho, no dia seguinte, lá tava ele sendo estapeado pelo mestre novamente. E o mestre fala pra não sucumbir à dor. Ele tá quase conseguindo uma forma muito melhor nesse corpo dele. E ele fala que outras palavras significa que precisam aumentar a intensidade da massagem. Ele fica gritando cada vez mais e fala pro mestre que isso é só violência gratuita. E o mestre pergunta como é que é violência? Ele tá descrevendo a técnica celestial dele. Uma coisa que ele levou a vida toda para fazer, que aperfeiçoa o corpo da forma mais perfeita possível. Como essa palavra vulgar que é violência, é melhor que ele esteja preparado agora, porque ele vai pagar. Então ele começa a ser espancado pelo mestre. Então, o sistema avisa que, pelo menos em troca disso, a habilidade dele de resistência à dor foi do rank C para o rank B. E o Prota tava lá, todo ferrado no chão, tremendo, caquético. E a Soyou aparece só observando, e ele pergunta o que ela tá olhando. E ela fala que não importa quantas vezes ela veja isso, simplesmente não entende. E pensar que ele tem passado por isso todos os dias, não é? E o Prota pensa que explicou tudo sobre o velho mestre para a Soyou. Só que o problema é que só o Prota consegue ver o mestre. Então, não consegue absorver tudo só observando a situação. Só que o mestre nessa hora manda o Prota levantar, porque ainda faltam 30 minutos. E o Prota fala que já vai. Ele não deveria ficar de tanta preguiça. E o Prota pensa que no dia anterior foi a vez do treinamento do número 2. Então agora é o número 3. E ele pensa que os esqueletos estão mais poderosos a cada dia. O problema é que conforme eles vão ficando poderosos, o treino do próprio Prota tem que ficar maior também. Então, abrindo sua janela de status, ele tem muitas outras habilidades novas, e isso inclui todas dos seus esqueletos, como por exemplo, perfurar do esqueleto lanceiro, a defesa do escudeiro, o tiro do arqueiro e por aí vai. E o Prota pensa que adquirindo a habilidade básica de cada um dos esqueletos que ele tem, só falta mesmo ele aprender a habilidade básica do mago. Mas para aprender a habilidade de um mago, ele precisa fortalecer antes o seu Ki. Então mais tarde o mestre faz um símbolo na grama com um galho e manda o Prota entrar no círculo de pernas cruzadas. E ele pergunta se é só sentar ali e ficar parado, mas o mestre fala que ele tem que recitar a fórmula da técnica do grande coração azul que ensinou da última vez. Mas não precisa dizer em voz alta, ele precisa se concentrar, sentir a energia e a forma como ela se move. Então, ele fecha seus olhos enquanto sussurra e recita aquela técnica. Ele pensa que não pode se perder em seus pensamentos. A respiração é o mais importante dessa técnica. Ele tem que sentir o seu Ki enquanto aprende as habilidades dos esqueletos. Daí o Prota pergunta então o que fazer agora. O mestre fala que não tem outra escolha, só vai julgar como ele tá e vai intensificar ainda mais o treino dele. E o Prota pensa que esse velho quer matar ele, mas ele fala, não tem muita escolha, não é? Se ele ficar mais poderoso, pode resistir a qualquer coisa. E nisso, ele havia formado um núcleo de Ki. Então, mais tarde, na cidade, lá estava a Soyou, em cima de um prédio, somente refletindo sobre o Prota. Ela se pergunta se ele realmente se tornou discípulo daquele velho bizarro. Ela ainda se lembra das incontáveis vezes que foi arremessada para fora da sala dele. Ela sente calafrios até hoje, foi terrível. E ela pensa que achou que ele tinha tido uma oportunidade fortuita, mas na verdade, a determinação do Prota e a resistência à dor que ele tem, com seus tecidos e ossos sendo reconstruídos, é bizarramente
realmente forte. Ela tem que reconhecer isso dele pelo menos, mas ela pensa que não tem outra escolha a não ser observá-lo de perto. Até porque aquele velho homem que ela não conseguiu fazer nada contra está bem ao lado dele. Mas ela pensa que por enquanto vai só observar o crescimento dele. E ela de algum jeito pensa que talvez ele consiga ultrapassá-la. E ela se pergunta o quão longe esse cara vai chegar, hein? É bem animador de pensar isso, na verdade. Enquanto isso, no quartel-general dos Espreitadores das Sombras, na sala do diretor que tava colocando um vinhozinho numa taça, tinha um assassino bem nervoso lá. E o chefe pergunta se ele precisa de reforço por conta da Soyou. E o assassino, aquele que tentou matar o Prota antes, fala que sim, senhor. E o líder dele, o top 92 de todo mundo nos caçadores, o alias Hellhound, fala que não sabia que o moleque tava se envolvendo com a guilda Parangue. E o assassino pede desculpas, dizendo que deveria ter informado isso antes. E o alias pergunta se isso aí realmente é uma oportunidade para ter todos os top rankers na mão dele. O assassino fala que sim, vendo o interesse que a Soyou tem nesse garoto, ele tem certeza disso. E o alias fala que tem que admitir que é bem tentador. Então, ele estala os dedos invocando uma serviçal. E o alias pergunta como que tá o agendamento dos espreitadores. E a secretária fala que eles estão cheios até o mês que vem. Ele pensa bem e pergunta pro assassino qual que é o rank desse tal de Dong-hun aí. E o assassino fala que ele é um rank E. O alias fala então que tem um longo caminho pela frente. E ele manda a secretária limpar completamente o planejamento que eles têm pro mês seguinte. Ele vai ver esse moleque por si mesmo, porque tá muito interessado pra saber quem é Ju Dong-hun. Enquanto isso, falando nele, ele tava fazendo várias abdominais com a Soyou encarando ele, até que ele faz a 40ª e cai duro no chão. Aí a Soyou chama a atenção dele, vai se aproximando, e ela fala que tem algo importante pra dizer pra ele. E ele fica meio confuso, mas ela fala que se lembra da promessa, proteger ele de qualquer tipo de emboscada ou coisa do tipo. Ele dá uma risadinha, fica meio nervoso e fala que sim, se lembra. Mas ele fala que não esperava que ela ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana de olho nele. E ela pergunta, ué, como é que eu posso te proteger se não ficar de olho em você o tempo todo? Mas o Prota fala que ela é uma caçadora importante, ela é uma Rank S. Ela tem dungeons pra entrar, uma guilda pra atender. A Soyou fala que é por isso que entrou nesse assunto. Ela tá cuidando dele há cerca de 2 semanas. Ela esteve negligenciando seus afazeres, mas ela tem muita coisa acumulada. E ela fala que ele tem 2 opções a partir de agora. A primeira alternativa é ele seguir ela 6 horas por dia, todos os dias. A segunda alternativa era usar a chave que ele conseguiu mais cedo. E o Prota pensa que é verdade, ele tem aquela chave ainda. Supostamente, ela desbloqueia uma dungeon secreta. E a Soyou fala que médios assim são itens vinculados, o que significa que é uma dungeon solo. É mais seguro estar numa dungeon dessas do que com ela, na verdade. É um lugar que nenhuma outra pessoa pode interferir ou entrar. Mas o Prota fala que é uma dungeon de rank B, ele vai morrer lá dentro. Mas a Soyou dá um sorrisinho e fala que na verdade, não. Ele não percebeu, mas tá bem mais poderoso do que antes. Na verdade, essa dungeon seria uma ótima oportunidade pra ele checar a força que ele tem hoje em dia. E ela dá um sorrisão pra ele e fala que pelo que ela vê, ele consegue muito bem completar essa dungeon. Ele fica todo envergonhadinho e se pergunta se uma Rank S acabou de elogiar ele. Logo ele, um necromante irregular, um mercenário de Rank E. Ele mal acredita que hoje em dia tá recebendo esse tipo de reconhecimento. E então, segurando firme a chave, o Prota fala que ela teve uma ótima ideia. Ele vai com a segunda opção. E a Soyou fala que sabia que ele faria isso. Mas ele vai imediatamente? E ele fala que não tem por que hesitar, não é? Ele já terminou o treino de hoje. A Soyou fala então que é só infundir a energia dele na chave que a dungeon vai aparecer. O Prota fica meio confuso de como fazer isso, mas até que ele consegue. A chave brilha e flutua em sua mão. E enquanto brilha, o sistema aparece perguntando se ele gostaria de ativar o traço do deserto ancião. Desse jeito, ele pode abrir a dungeon do deserto antigo. Mas o sistema avisa também que é uma dungeon solo. Mas o Prota concorda e fala pra Soyou que vai voltar logo logo. Ela dá um sorrisinho, afirma com a cabeça e o Prota entra naquele grande brilho que o leva para a dungeon. Ao chegar, ele fica completamente vislumbrado com aquela vista e o sistema fala que ele descobriu a pirâmide do deserto ancião. Então, ele usa o seu poder para invocar o seu exército de esqueletos, seus fiéis escudeiros. Mas o Prota fala que não tem por que ter pressa. Logicamente, a dungeon vai estar dentro daquela pirâmide, mas ele manda os esqueletos manterem a formação e seguirem ele, que confirmam. E o Prota pensa como ele e seus esqueletos são rank D, devem ser fracos para uma dungeon de rank B. Então, eles precisam lutar como se fossem fracos. Então, ele coloca a mão na porta da tumba que se abre. O lugar era escuro e bem silencioso. E o Prota fala que achou que seria mais difícil abrir isso aqui. Mas então, quando dá o seu primeiro passo na dungeon, o sistema fala que ele está descobrindo uma conexão entre a dungeon e a profissão do caçador Ju Dong
Big Room. Então nesse momento a dungeon se transforma e ele não poderá mais sair dela. Ele fica chocado, se vira pra ver, mas é tarde demais, porque a porta fecha, prendendo todos eles ali. E também uma rajada de poder, uma pressão começa a atingi-los. De repente todos eles caem, eles se encontram no chão, vão levantando lentamente. O Prota fala que entrou com tanta confiança pra acabar assim, não é? Até que ele dá um comando pro arqueiro. E o Prota pensa que com sorte os esqueletos vieram junto dele. Então ele tem que analisar o terreno primeiramente. Então o esqueleto arqueiro atira várias flechas que brilham com magia. E essa habilidade, que tá nível 6, se chama Visão de Segurança. E essa luz faz com que eles consigam fazer um reconhecimento do local. E o Prota pensa que é um espaço fechado sem fim. Mas ele se pergunta também se esse caminho que ele tá seguindo agora é o certo? Bom, ele não tem outra opção a não ser seguir em frente. Até que um brilho muito forte aparece diante deles que deixa o Prota meio confuso sobre o que é isso. E o sistema fala que ele descobriu um novo estágio, o ressentimento da lança solar. E diante deles apareceu um grande exército de esqueletos, todos lanceiros. E o sistema fala que nas profundezas da pirâmide está o guerreiro e governante absoluto do antigo império do deserto, a lança solar. E o objetivo do Prota é romper pelos obstáculos e alcançar a lança solar. E o Prota fica completamente chocado e apavorado. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, que é muito importante e vai ajudar muito a gente. Infelizmente acabaram os capítulos dessa obra, mas se vocês quiserem mais quando lançarem, é só deixar bastante comentário pedindo parte 2. Vejo vocês numa próxima. Falou!